Está entrando no ar Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny, estou aqui com... Sempre azul, Bertaldinho. É azul mesmo, tá sempre azul, mostra pro povo Bertaldinho. acreditar. É que tá frio no estúdio hoje. Hoje nós vamos falar um assunto interessante, porque a gente vai falar sobre Deus, pátria, família e liberdade. Olha que só, legal. tá Deus, vendo? pátria, família e liberdade. Tá parecendo slogan de alguma coisa. Pois é. Deus, pátria, família e liberdade? Exatamente. Eu já ouvi isso em algum canto. Já ouviu, né? Então, para isso nós convidamos a dona desse slogan, que é a Eduarda Campopiano. Tudo bem? Tudo bom, gente? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Antes da gente iniciar, você tem um botãozinho aí do seu lado. Um botãozinho simples escrito assim, inscreva-se no canal. É só você apertar o botãozinho. Olha isso, ó, apertado, gente. Agora, abaixa mais a placa, ninguém tá vendo, não dá pra ver. É isso, vai abaixando. Abaixa. Agora ele tá de costas. Inscreva-se no canal. Muito bem, gostei da posição diferenciada. Essas pessoas reparam, né? É, e se porque a inscreve gente fala no canal. todo o programa, inscreva-se Dá uma inovada. no canal. Aí né? muda o ângulo. Por favor, venha pra família da Ânima. Aí a pessoa não aperta o botão. Aperta esse botãozinho aí, vai. E é a forma de você dizer que, olha, eu valido o canal, eu apoio o canal. E para apoiar ainda mais, é só você clicar ali no botãozinho torne-se um membro. Aí então vai ser show, né? E nossa loja animaoficial.com.br. O que temos na loja Ânima? Temos terço, sim, terço. Esse aqui, olha, belíssimo, de cristal. Olha só, de Padre Pio, que aqui no entremeio ainda tem um tecido, como a veste que os freis capuchinhos usam, como o tecido que o Padre Pio usava, né? E o terço aqui tem no entremeio Padre Pio, lindo o terço de Padre Pio. Temos incenso de Padre Pio. Tudo do Padre Pio. Tudo Padre Pio, lindo. Tinha imagem, né? Não sei porque não colocaram a imagem aqui do Padre Pio, mas tem imagem do Padre Pio. E, não sei, a produção resolveu colocar a imagem de Nossa Senhora de Fátima em pó de mármore, delicada, linda, pra gente deixar. Aí você... Depois de você comprar, você pede pro padre abençoar, bota na sua casa, no seu trabalho, no quarto do seu filho, no seu quarto, na sala, enfim, né? É importante. Temos o livro Fátima? Temos o livro Fátima, para entender o que Nossa Senhora pediu para a gente colocar em prática. lojaanimoficial.com.br. E esse livro aqui é presente da Eduarda. Oh, mentira! Ai, que alegria! Que alegria, muito Entender obrigada. bem de Fátima, o que aconteceu. É uma fonte segura da mensagem. Com certeza. Viu? Foi muito Com estudado para ser escrito. Que lindo. E eu trouxe presente pra vocês também. Opa! A gente trouxe essa imagem de Nossa Gente, Senhora que de Lourdes linda. pra vocês. Essa imagem, Ah, inclusive... que sinal! É. Olha ele me olhando. Olha a cara dele me olhando. Gente, isso é um sinal. Qual foi o sinal? Porque a nossa próxima novena vai ser de Nossa Senhora de Lourdes. Jura? E a gente ficou na dúvida se ia ser realmente... Eu falei, mas a gente vai fazer realmente de Lourdes? Gente, obrigada pela confirmação. Poxa, que incrível! Que Que coisa. incrível, que bom saber. É isso aí, então. Vamos Deus de Nossa Senhora de fala. Lourdes. Que linda, mas e quem... da onde é essa imagem? Essa imagem quem pintou foi minha mãe. Ai, que linda. Dona Débora Campopiano, ela trabalha com pintura de imagens e ela é muito fã do podcast. Quando ela ficou sabendo que eu vinha pra cá, ela falou, vou deixar uma pronta, você leva pra eles. Ela terminou de pintar essa aqui anteontem. Ai, que linda. E aí a gente trouxe pra vocês. Linda. Débora, muito obrigada. Linda a imagem. E um beijo enorme. Vai estar com a gente lá na nossa novena. Linda. Isso aí, que começa tá dia convidada 3 a fazer de a novena agosto. com a gente. Vou botar a Débora Com pra fazer com a certeza. gente. Agora é obrigação, hein, mãe? Não dá pra fugir. Ah, deixa eu ver que linda. Aqui. Muito bonita. Sabe que eu tinha olhado, mas eu não tinha reparado que era luz, porque eu só olhei o todo assim contigo aí na mão. Olha só que linda. Mas a sua mãe também faz sobre encomenda? Ela tá começando a fazer. Ah, Tá, então depois a gente tem que dar o contato, onde é que a pessoa Com certeza, encontra ela. com certeza. Ela A gente pode tá fazer pra providenciando gente tudo isso. também. Ah, que linda. Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigado pela Aqui, essa ó. confirmação. Que Obrigado. bom. Débora, que Nossa incrível. Senhora está falando por você. Débora, você não sabe, Débora, o que você me Débora. ajudou, Débora. O que eu apanhei esses dias, Mentira, Débora? não que apanhou, não. Eu só era uma conversa dizendo, mas o que tem a ver? A gente vai ser essa mesmo? Porque a gente é Fátima no Brasil. Aham. Aí eu falei, mas a gente vai fazer de Lourdes? Como é que é isso? Como é que as pessoas vão entender? E Nossa Senhora... Gente, eu tô impressionada. Enfim. Aí. Que incrível. Nossa, que alegria. Beijão, Ela vai viu, ficar Débora? maluca quando ela souber. Obrigada. Querida, olha, quem ainda não conhece a Eduarda... Tenho certeza que muitos já viram muitos vídeos da Eduarda passando por aí, mas vamos lá. Quem ainda não... Vai que a pessoa não tem rede social, né? Que a pessoa não vê muitas coisas, mas...
A Eduarda, ela é comunicadora, influenciadora e política brasileira filiada ao PL, que é o Partido Liberal. Eleita vereadora na cidade de Praia Grande, São Paulo, tornando-se uma das parlamentares mais jovens da cidade, e mais jovens do Brasil também, né? Acredito que sim. Ela tem como lema, como eu falei, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Com esse lema, o negócio já começa... Então, olha, as pessoas te chamam muito para debates. Sim. E você tem uma posição muito firme nos seus debates, muito incisiva e fala mesmo, né? Você defende o que você quer. Mas assim, hoje aqui a gente quer saber da Eduarda, que as pessoas não veem. Quem é essa Eduarda? De onde veio a Eduarda? Né? Você sempre foi de Praia Grande? Não, eu moro em Praia Grande faz aproximadamente 6 anos. Vai fazer 7, começo do ano que vem. Eu cheguei em Praia Grande no comecinho de 2020, 2 meses antes da pandemia começar. E eu já frequentava a cidade em época de veraneio, né? Fim de ano e tudo mais, a gente sempre gostou da cidade. E aí um dia a gente decidiu, batemos o martelo e nos mudamos. Veio eu, minha mãe e meu irmão. E fomos todos para Praia Grande. E calhou que em 2024, comecinho do ano, eu recebi o convite do partido na cidade para vir candidata a vereadora. Eu aceitei e acabou que eu virei a mulher mais votada da história da cidade. Nossa! A vereadora mais jovem desse parlamento, né, dessa vez, e a 4ª mais votada de toda a legislatura. A gente pode falar a sua idade, que você é muito jovem, não vai ficar... não pode falar a idade. Você tem 23 anos. Vou fazer. Faço 23 agora, dia 22. Gente, então... E você foi eleita, você estava com que idade? Tava com 21. Muito nova. Quando fui eleita. Realmente. Mas você... Peraí, vamos dar um passo para trás ainda. Você sempre foi católica? Não. Não? Não, a gente se converteu ano passado. Eu e meu noivo. Opa, então eu quero saber. Bom, sua mãe já era, né? Então, a minha mãe, ela virou católica depois da gente também. Porque era batizada, etc., até por uma questão familiar, mas passou por muitas outras religiões também, já foi protestante, já foi espírita e tudo mais. E aí, depois que eu e o Cauã decidimos nos converter, a minha mãe acabou que ela começou a acompanhar um pouco mais. Cauã é o noivo. Muito bem, para as pessoas saberem quem é Cauã. Cauã é o noivo, gente. Ela começou a acompanhar um pouco mais e foi junto também. Mas e por que você resolveu ser católica? Assim, eu sempre tive... É até engraçado falar. Eu sempre tive um apreço muito grande pela beleza católica. Tanto que a gente tava falando aqui antes de começar que eu tenho muita tatuagem. Hoje em dia, eu não me identifico mais com a maioria das tatuagens que eu tenho, tanto que eu nem mostro muito. Mas eu tenho essa tatuagem específica aqui, que eu fiz ela, é uma das únicas que eu não quero remover, inclusive. É bem feita, muito bem feita. Ela é linda. Ela é bonita, bem... E eu fiz ela há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, inspirada justamente numa estética mais barroca, mais católica. Porque eu sempre achei lindo as catedrais, sabe? Essas igrejas bonitona, sabe? Quando você vê aquele teto inteiro pintado. E na Praia Grande a gente não tem igrejas assim. E sempre foi uma coisa muito distante, né? Mas eu sempre achei lindo. E aí eu já tinha essa tatuagem por causa disso. As referências que eu levei pro tatuador foi de um monte de crucifixo, sabe? Várias pra ele. A gente trabalhou em cima disso. A estética católica sempre foi uma coisa que me agradou muito. Eu acho que isso é importante, até porque a gente sempre fala da importância da beleza, né? A gente sempre fala sobre isso, porque Deus é belo. E a beleza, ela é crucial. E foi uma das coisas que mais me fez pensar, poxa, isso aqui é atrativo, deixa eu ir ver como é que funciona. Com o meu noivo foi diferente, ele gosta muito de história, né? E aí ele começou a se interessar pela história das cruzadas. E aí acabou que a gente pensou, vamos assistir uma missa? Então a conversão foi juntinho. Foi juntinho. A gente tava junto, acho que há nem 6 meses. Ou há mais ou menos 6 meses. E aí a gente falou, vamos assistir uma missa? Foi na Páscoa do ano passado. E aí ele falou, vamos. Quando a gente saiu da missa, a gente falou, danou-se. Vamos ter que ficar. Mas você tinha sido batizada pequena? Eu sou batizada e ele também. E primeira comunhão, não. Crisma? A gente tá terminando a crisma. Ah, muito bem. A gente tá crismando com o Guilherme Barsi, do Café com o Teu Catequista. Ah, que legal. Porque ele é noivo da minha melhor amiga, a Bianca. E aí ele começou, ela conheceu ele, eu já conheci ela conheceu ele, ela falou, amiga, tô namorando um catequista. Eu falei, poxa, que legal, né? Eu ainda não tinha me convertido, mas ela já. Falei, que legal. Aí passou-se um tempo, a gente já tava se convertendo. E aí, pô, ele ficou famoso por causa do Café com o Teu Catequista no Instagram e tudo mais. Inclusive, é uma ótima pessoa pra vocês trazerem aqui. Verdade, depois deixa o contato aí pra gente. E aí, eu falei, poxa, Gui, você tá com turma aberta?
Porque, como eu sou política, eu nunca tô no mesmo lugar. É muito difícil acompanhar presencialmente. Sim. Eu falei pra ele, você tá com turma aberta? Porque a dele é online. Ele falou, tô. Vem com a gente. Legal. Então, estamos nós dois crismando. Tá previsto pra gente crismar, fazer a primeira comunhão e tudo mais, lá pra novembro. Ah, tá fazendo o combo, né? É, estamos fazendo tudo. Só tem o batismo, de resto a gente não tem nada. Gente, A gente coisa caiu boa. totalmente cru. A gente se apaixonou, decidimos ficar. Agora também na tarde fazer tudo certinho. Gente, que coisa Que bom. boa, né? Que maravilha. E a Eduarda política surgiu aonde? Surgiu quando eu tinha uns 18 anos. Eu sempre me identifiquei como uma pessoa mais à direita, né, da coisa. Eu nunca fui aquela galera de esquerda, aquela loucura toda. Nunca fui desse lado. Eu sempre me identifiquei muito como uma pessoa de direita. E aí, depois que eu me mudei pra Praia Grande, eu ganhei um livro de presente. Não sei se vocês conhecem. O nome do livro é Feminismo, Perversão e Subversão, da deputada Ana Campanholo, de Santa Catarina. Eu acho que eu já ouvi falar. É um livro incrível, que fala Eu sobre... não li esse livro, mas já ouvi falar. Eu já li esse livro umas 5 vezes. E ele fala sobre a história do movimento feminista. Que, sabe quando você Peraí, percebe como é que ele chama? Eu vou comprar esse livro pra ler. Feminismo, perversão e subversão. Feminismo, Perversão e subversão. perversão, Isso. submissão. Não, Subversão. Ah, subversão. Isso. E aí a Ana... Já imaginou pra botar submissão? elas vão ficar malucas com Aí você. as mulheres vão tudo ter um troço. E aí eu li esse livro e sabe quando você sabe que, tá, eu não me identifico com esse movimento, mas eu não sei exatamente porquê, eu não tinha base teórica pra fundamentar o porquê que eu não gostava. Eu pensava, tá, eu vejo elas, eu não gosto, eu não me identifico, acho que não faz sentido pra mim. Mas de onde vem isso? E aí com esse livro eu tive contato e quando eu terminei o livro eu pensei, tá, isso aqui é uma coisa um pouco grave, preciso começar a espalhar o que eu tive acesso nesse livro por aí. Comecei a produzir conteúdo. Falando contra o aborto, falando contra movimentos revolucionários, falando sobre papel de homem e mulher, sobre essa diferença toda. E nessa época eu ainda me considerava agnóstica. Mas, de qualquer forma, uma tecla que eu mesma sempre batia antes de me converter é que não importa se você é cristão ou não, se você é católico ou não, você precisa necessariamente reconhecer a importância da Igreja Católica para a fundação de todas as bases do Ocidente. Com certeza. Então, Isso eu é sempre história, bati né? nisso. Exatamente, é história. Independentemente da sua fé, né? Independente da sua fé ou até mesmo da sua opinião política. As primeiras universidades, os primeiros orfanatos, os primeiros hospitais, tudo. Os primeiros intelectuais, tudo As partiu primeiras da Igreja prisões. Católica. As primeiras prisões. As É pessoas isso não no sabem mundo. disso. Exatamente. Porque não é que a Igreja Católica quis criar prisão. A Igreja Católica quis livrar as pessoas da pena de morte. Exatamente. As pessoas não falam sobre Aí isso. bolou um local pra pessoa ficar confinada um pra ser a tempinho, prisão. virou Exatamente. prisão. Eu tava vendo, inclusive eu tava vendo uma moça, ela é gringa, ela tava falando sobre isso, porque muita gente se surpreende quando eu falo que eu sou contra a pena de morte, né? Porque no meio político em que eu estou, muita gente, a maioria absoluta das pessoas é a favor da pena de morte. E eu sou contra. E quando eu falo que eu sou contra, as pessoas ficam tipo, por quê? Você não é de direita? Sim, mas eu sou católica. Certo? E aí eu tava vendo uma menina falando justamente sobre isso, uma gringa, e ela falou exatamente desse ponto que você trouxe. A galera protestante, ou a galera até que não tem nenhuma religião, eles pegam alguns argumentos bíblicos, coisa de Gênesis e tudo mais, pra justificar a pena de morte, porém tudo isso acontece num cenário onde não havia estrutura pra você conter essas pessoas. Então a única forma de você conter pra manter o resto da sociedade segura era, talvez, de certa forma, matando essa pessoa. Hoje em dia, com a sociedade que a gente tem, nós deveríamos, pelo menos, ter estrutura para conseguir afastar essas pessoas completamente da sociedade sem precisar matar todas elas, né? Até porque se a gente acredita em conversão até o último segundo... Então, reafirmando o que você está dizendo, e para quem está assistindo que fala assim, não, eu sou favorável à pena de morte. A gente gravou um podcast aqui com um sujeito que ele era bandido, o episódio chama Do Crime à Cruz. Ele era bandido, dono da boca de fumo, matou 2 pessoas, queimou as 2 pessoas vivas. Então era bandido mesmo. Vivia daqueles armado. de filme. Exatamente, filho de bandido. O pai dele era um bandido. Bandido tinha da facção tal. E o cara se converteu, a conversão dele é absurda. Hoje ele vive numa comunidade de vida. Você jamais diria isso, não, esse cara não tem. Você não ficaria sozinho com ele numa sala. Não ficaria. Você dizer assim, esse cara não tem recuperação. É um bicho, não tem recuperação, não tem o que fazer. Mas não é verdade. E existe uma diferença também entre, por exemplo, você ter um confronto da polícia numa comunidade e para se defender, ele atira no traficante. Isso é totalmente diferente.
Isso é legítima defesa. Ninguém é contra a legítima defesa. Mas, inclusive, considerando a situação jurídica do Brasil, seria até muito... Não só do Brasil, do mundo. Seria até muito perigoso você dar esse tipo de poder na mão do Estado. Decida aí quem vive, quem morre. Verdade, porque e com tanto erro que tem, ia morrer gente que não era culpada. E precisa só que um déspota assuma o poder pra matar todo mundo que é opositor. Então, eu acho que é uma coisa que ela é problemática. É um debate muito interessante. Eu acho que eu não sou a pessoa mais capacitada pra falar e pra ir a fundo nesse debate, mas tem essa questão. E aí é isso, a gente surge, eu sempre falei sobre isso, sobre a importância, inclusive eu aprendi muito da importância da Igreja Católica com a Ana Campanholo, e a Ana é protestante. Pois é, né? Que engraçado ela isso. é protestante, mas o marido era católico e tudo mais, e as filhas dela todas têm nome de santa, é a Joana, a Catarina. Gente, que engraçado. E ela sempre falou muito sobre isso, sobre como que a igreja primitiva, a igreja católica, sempre trabalhou em cima de tudo isso. Eu conheci Santa Hildegarda, por exemplo, por causa dela. E hoje em dia eu sempre falo, minha primeira filha, se eu tiver filha mulher, vai se chamar Hildegarda. Então, eu fui conhecendo tudo isso por meio dela. E eu pensei, tá, o bichinho foi comendo minha mente aos poucos. E enquanto isso eu ia produzindo conteúdo. E acabou que eu comecei falando de uma questão só cultural, falando de movimentos revolucionários, movimento feminista, etc. Depois, aos poucos, eu acabei migrando para uma produção de conteúdo mais politizada. Hoje em dia eu faço muito isso também. Eu tento manter as duas vertentes. Eu falo muito sobre projeto de lei, falo sobre eleições e tudo mais. Mas eu gosto muito de manter a veia cultural, porque eu acho que ela é a veia mais importante. Acabou que a coisa deu muito certo, eu fui conseguindo ganhar seguidor e tudo mais, fui conseguindo alcançar mais gente, fui conhecendo pessoas incríveis, e aí caiu em 2024, que o pessoal falou pra mim, você não quer ver candidata a vereadora? A gente não tem ninguém representando isso que você defende em Praia Grande. Então, vem, porque aí você vai ser a primeira. Quem te E convidou? depois de você, foi o próprio partido na cidade. Você Falaram, nunca tinha venha. pensado. Jamais. Nunca tinha passado pela minha cabeça, até pela idade, né? Pensava, não, muito nova, deixa isso pra depois. Mas eles convidaram, eu pensei, eu não vou dizer não. Não vou dizer não, principalmente depois de eles falarem isso pra mim, né? Não tem ninguém que defenda o que você defende, e se eu sempre falo de ocupação de espaço, então vamos ocupar esse espaço. Acabou que deu muito certo, eu fui pra campanha totalmente despreparada, sem experiência nenhuma, nunca tinha participado de uma campanha, então foi eu, minha mãe, meu noivo, todo mundo se juntou, bateu cabeça, na época a gente ia acabar de começar a namorar, inclusive, todo mundo se juntou, bateu cabeça, a gente conseguiu fazer acontecer, juntei uma galera legal, uma equipe bacana, e acabou que o resultado foi ótimo. Hoje a gente tá aqui, viabilizou a gente fazer muita coisa, é um trabalho que a gente consegue ajudar muita gente no dia a dia, né, que nem, hoje é quinta-feira, né? Hoje é feriado? Não. Hoje, não? No Não. Rio de Janeiro, não. Eu acho que talvez em São Paulo seja. Em São Paulo em São Paulo né? É que os dias da semana ficam tão confusos na nossa cabeça, mas eu acho que hoje é feriado em São Paulo. Mas mesmo assim, a minha equipe tá lá. Tá atendendo gente, o WhatsApp funciona. Então, mesmo quando eu não tô aqui, o pessoal tá fazendo atendimento, tá respondendo gente. Se aparece algum BO, alguma urgência, tem que correr para um hospital e tudo mais, o pessoal vai. Então, graças a Deus, é um trabalho que permite a gente ajudar muita gente. Quantos vereadores são na cidade? São 23. 23. 23 vereadores. E qual foi a sua votação? Foram 3.583 votos. Porque a cidade é uma cidade que não é muito grande, né? Não, são 300 mil habitantes, mas eu acho que não são nem 200 mil eleitores. Porque é uma cidade que, primeiro, é muito idoso. Então, o índice de votos cai, geralmente, em cidade que tem muito idoso, porque idoso costuma votar menos, a partir de 65 não precisa e tudo mais. E também porque é uma cidade que fica muito cheia por causa de veraneio. Então, muita gente vota na cidade do lado, ou vota no interior. Mas acabou que com 3.583 votos, eu fui a mulher mais votada da história da cidade e a quarta mais votada da legislatura. Então, foi muito satisfatório, me pegou completamente de surpresa, não tinha nem certeza se eu ia entrar ou não. Mas deu certo, graças a Deus. Foram quantos vereadores do PL? 3. 3. Os outros dois, eles ideologicamente estão no mesmo lado que a gente, mas o trabalho deles é uma coisa um pouco mais focada no município apenas. Você não vê eles se debruçando muito em pauta nacional nem nada. Essa parte é mais minha mesmo, que eu... mais então a gente pode pensar na Eduarda como uma deputada federal. Nesse momento eu sou pré-candidata a deputada estadual. Ah, muito bem. Estadual. Vai pela fazendo, Lespe. vai indo nos degraus. Escadinhas, ali. né? Isso aí. A gente precisa ir juntando experiência. Tem muita coisa pra aprender ainda. Mas... Também por Praia Grande, né?
Também por... São Paulo, né? O estado. Ah, é porque estadual, é verdade, o estado todo. As pessoas podem tem votar razão. do estado inteiro. Muita gente Aí, se povo de São confunde, Paulo. inclusive. Muita gente se confunde, acha que o federal, você de qualquer canto do país pode votar em qualquer federal. Mas não, é sempre por estado. Sim. Uma pessoa de São Paulo não pode votar num Nicolas, por exemplo. Não pode votar num... Sei lá, qualquer pessoa que não seja de São Paulo. As O pessoas Nicolas confundem. é de Minas, né? Minas, BH. Minas, BH. É. Então, mas você não gosta muito das pautas locais? Tipo, o vereador basicamente é quase um síndico, né? Igual o prefeito ali. Ele vai ver o corte de árvore, a luz que não acendeu, o posto médico que não atendeu, o asfalto que tá ruim. É mais ou menos verdade, isso, é né? engraçado, porque se você for ver, na essência, o trabalho do vereador nem era para ser esse. Né? O vereador, ele é o poder legislativo. Então, é para legislar, é para criar lei. Porém, a gente se acostuma, a coisa vai se moldando de uma forma que a gente tem contato com a prefeitura, a gente pode enviar ofícios, a gente pode enviar requerimentos e tudo mais. Então, a gente consegue agilizar a resolução desses problemas, porque a prefeitura não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente vai nos polos menores diretamente. E não é que eu não goste, porque como eu falei, é o que de fato ajuda o dia a dia da vida das pessoas. Mas para a produção de conteúdo, o meu eleitorado quer que eu bata na pauta ideológica. Então é aquilo que eu falei, a gente tem a equipe trabalhando, eu tô lá, a gente tá no gabinete praticamente todos os dias da semana, toda terça-feira a gente tem sessão, a gente apresenta os projetos, as indicações, etc, a gente recebe as pessoas, faz as reuniões, mas para as redes sociais, é aquilo que você falou no começo, a galera gosta de ver o debate, gosta de ver a discussão, a coisa ideológica, a defesa de tudo que a gente acredita. É, porque cada vez mais, para ir para o debate ideológico, você vai ter que ir para Brasília. É o caminho. Senão... Nesse momento eu ainda não penso nisso. Eu sei, mas como o seu centro é esse, aonde se discute isso no Congresso? Com certeza. Inclusive, antes mesmo de eu ser vereadora, eu participei de algumas sessões, óbvio, à distância, na Câmara Distrital, na Assembleia, né, Distrital lá de Brasília, porque a gente tem um deputado distrital lá, parceiro nosso, que ele já me convidou para falar sobre aborto e etc, na Câmara de lá. Então, realmente, as grandes discussões acontecem lá, mas por incrível que pareça, a gente consegue... É algo que é surpreendente, o poder que a internet tem hoje em dia. A gente pauta as coisas lá, estando aqui, né? Estando no Rio, estando em São Paulo, é uma loucura isso. É um negócio que eu mesmo estando na internet o tempo inteiro, todo dia, o dia todo, eu ainda não me acostumei com o poder que a gente, talvez um vídeo que você faça tem, sabe? Às vezes a coisa explode de um jeito. Você vê aí, tem projeto de lei sendo criado por causa de uma pessoa específica que algum dia fez algum vídeo e levantou alguma questão. Então cara, a internet é maravilhosa e é assustadora. Sim. É uma loucura. Não, você tem toda a razão. E você, então, que atingiu, né, muita gente, né, com os debates. Aí todo mundo vê aquela Eduarda lá que fala muito incisiva e fala mesmo, essa opinião não é isso, pá, e retruca e não sei o quê. Mas a Eduarda do dia a dia é mais calma ou também é assim? Olha... É assim também, né? É o seu jeito. Um pouco, eu sou muito italiana, então a gente fala muito com as mãos, eu falo muito alto. Muita gente fala pra mim, cara, por que você tá gritando? Eu não tô gritando, eu estou falando. Tá tudo bem, eu não estou brava. É meu jeito. Mas eu sou muito sanguínea, então a gente vai pra essa linha. Mas é verdade, eu participo muito de debate. Os debates, eu acho que eles são... Eu sempre falo que o debate é o meu ministério. Porque é o que eu gosto de fazer. Eu gosto do confronto de ideias. Eu acho que, além de ser extremamente importante... É algo que eu gosto de fazer. Eu me sinto bem fazendo, debatendo, sabe? Principalmente quando é um debate decente, sabe? Quando você encontra um debatedor que é legal. De vez em quando acontece cada baixaria por aí, que meu Deus do céu. Mas... Por exemplo, teve há pouco tempo que que estava debatendo com você... Perguntou o quê? Disse que sairia com você, que faria alguma coisa contigo. Se a gente falar eu falei, o que ela realmente falou, a gente baixa o nível aqui. Pois é. Aí, oi? Mas como assim? Aí você levantou e foi embora, não foi isso? Eu me ausentei do estúdio por 40 minutos. Fiquei pensando no que fazer. Eu fiquei chocada na hora. Isso nunca tinha acontecido comigo. Mas por que você só não disse pra ela assim, minha filha, eu não gosto de mulher? É porque na hora... que foi aquilo ali. Parecia que ela ia levantar e vir pra cima de mim.
Foi uma loucura. Na hora, ainda no calor da coisa. A gente fica sem saber o que fazer. Eu pensei, se eu ficar aqui, eu vou perder a minha razão. Então, deixa eu sair um pouco, vou descansar, vou respirar, vou pensar no que eu vou fazer. Como muita gente tinha se deslocado, o dono do programa tinha alugado estúdio e tudo mais, eu pensei, é uma sacanagem com todo mundo se eu for embora. Todo mundo vai sair no prejuízo. E a mulher ficou lá com cara de porta e janela? Como se nada tivesse acontecido. E quando você voltou, ela não repetiu a demanda, não? Repetiu, mas ela tá sendo processada, criminalmente e civilmente. A gente tá indo pra cima dela. Mas vão dizer, mas se fosse um homem falando isso pra você, não daria processo. Na verdade, foi uma discussão que eu trouxe, que se fosse homem, teria saído de lá preso. Que é uma tecla que eu sempre bato. Qual foi a discussão? Que diz respeito. Qual era o tema? A gente tava falando sobre... a gente tava falando de tanta coisa. Era um debate sobre feminismo mesmo, sabe? E aí ela começou a falar que eu não sabia o que eu tava falando porque eu era muito nova e que eu tinha que ficar quieta porque ela tá... Não, você não tem que falar comigo, você é muito nova, você tem 22 anos só. Eu falei, mas você é dissimulada, porque foi você que topou vir debater comigo. É verdade. Você sabia a minha idade. Você tá sendo dissimulada. Aí no que eu chamei ela de dissimulada, ela virou, falou umas baixarias pra mim, uns negócios, totalmente sexualizado, que se qualquer homem fala, ele vai preso. E como eu sempre bato nessa tecla de que o feminismo, ele cria uma guerra de sexos, e ele coloca o homem como invariável vilão e a mulher como invariável vítima, esse tipo de coisa acontecer é a prova de que esse discurso não faz sentido nenhum. Porque naquele momento eu, mulher, fui vítima de outra mulher. Verdade. Uma mulher não se sentiu de forma alguma incomodada em literalmente assediar outra mulher. Mas aí foi aplaudido pelo outro lado? Teve gente falando que eu exagerei, que era só uma cantada. É o clássico, né? O mesmo que o defensor de assediador fala, é só uma cantada, você que não soube receber. Então as feministas, a galera do outro lado veio com esse tom pra cima de mim. Mas não tem problema, a gente acredita que a justiça vai ser feita dessa vez. Estamos tentando localizar ela, se eu não me engano, pra intimar. Eu não sei se já conseguiram intimar ela. Ela tá foragida. Está foragida. Não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu sei que a última atualização que eu tive do Jus Brasil é que eles estavam procurando pra intimar. Vamos combinar que ela foi bem nojenta. Né? Foi. A palavra certa pra ela foi nojenta. Foi repugnante. Você viu ou não? Eu vi o corte. Eu vi o corte e falei... Inclusive, aconteceu muita coisa pior depois. Teve um outro corte, teve um momento onde a gente tava falando de uma questão mais espiritualizada, né? Mais da religião, porque ela disse que ela é meio ocultista, essas paradas meio obscuras aí. E aí, ela falou que você devia fazer terapia comigo. Aí eu falei, não, eu prefiro me confessar com o padre, eu acho que eu ganho muito mais. Aí ela falou pra mim, perdão, galera, vou falar coisas constrangedoras aqui. Ela falou, se ajoelhe na frente do macho e faça um oral. Que isso? O que isso tem a ver com vilipêndio confissão? religioso. Óbvio. É literalmente vilipêndio religioso. Gente, que mulher asquerosa. Entendeu? Asquerosa, mas tá refletido nela. Né? Quando a gente fala de beleza... E assim, a gente só dá o que tem, pra né? fora. A gente só dá o que tem. Eu não posso chegar pra você, vou te dar um baú de ouro, você não tem um baú de ouro. Exatamente. A gente dá o que tem. Ou seja, o que ela tem dentro dela é só isso. Que mulher vazia, sem propósito, sem Coitada, nada. né? Gente, horrível. Dá dó. A gente reza por ela. É isso. Esperar que um dia ela perceba a dimensão do que ela fez. Ela se converte. Entenda que ela tá errada. E ela vai se ajoelhar no pé desse macho. Só que ela não vai fazer o que ela disse pra você fazer. Ela vai se confessar. Exatamente. Se Deus quiser. Isso. Tomara. Exato, pela conversão dela. Tá aí a melhor coisa. Isso, entre aspas, é a melhor vingança, né? Você vê que a pessoa se converteu. Incrível. Olha que maravilha. No fim, é sempre maravilhoso. Eu vi outro dia um vídeo de uma... Era assim, um vídeo de uma com cabelo muito louco, ela com piso, toda dizendo assim, ela tirou um adesivo de Provida de um carro e falou assim, você viu esse vídeo? Ela falando, eu ranquei esse vídeo, esse adesivo, eu devolvo ele por $300. Vi o vídeo que aí eu vou pegar esse dinheiro e vou dar para as mulheres que querem fazer aborto. Só que aí depois aparece uma mulher, assim, toda bonitinha, falando assim, você tá vendo essa mulher do vídeo? Sou eu. É verdade, nossa, você desenterrou, caramba, eu vi isso aí. Ela diz, era eu, e aí ela fala, olha como eu mudei, olha como é que tá diferente. Aí eu falei, gente, a salvação. Sempre a salvação existe pra essa criatura. Sempre existe, então rezemos por essa moça que falou digamos, esse impropério, né? A respeito de uma confissão. Que está dentro da nossa igreja, que está dentro do nosso culto, e que isso realmente é uma agressão ao culto de pessoas católicas. Ela não pode fazer isso em hipótese nenhuma. Porque é o seguinte, esse pessoal não tem nenhum problema em nos agredir e nos ofender. Mas se nós dissermos um cabelo qualquer, ainda que seja
talvez só mal colocado, mas não na agressão que eles falam, vem em cima da gente dizendo que a gente é isso, que a gente é aquilo. A gente viu recentemente aquele episódio, foi, se eu não me engano, uma procuradora, que ela estava numa mesa diretora de algum evento. Foi. E ela disse que fazer oração... Ela falou, se alguém puxar uma oração aqui, eu vou mandar parar, porque é inconstitucional. Isso é um cúmulo E eu absurdo. vi o corte do rapaz lendo... Ele tava só falando, tipo assim, olha que Deus nos abençoe e tal. Ele não tava nem tipo uma pregação, um troço assim, não. A pessoa cai em... Estão prontos para perseguição maior ainda daquela ferrenha? Vai chegar, gente. Vai, com certeza. Vai chegar. E é engraçado a gente ver esse tipo de situação, porque a pessoa é o tipo de gente que não pode ouvir o nome de Deus. Não pode ouvir. Quando escuta, acho que esquenta, sabe? Começa a pegar fogo. Eu não sei o que acontece, que foi esse caso. O rapaz, ele só falou, tipo, que Deus nos acompanhe, que Deus nos abençoe, sei lá, fiquem com Deus. Simples assim. E a mulher, se puxar a oração aqui, eu vou parar, porque é inconstitucional. Não, Aí não começava, é Ave inconstitucional. Maria, cheia de graça. Assim, aí a mulher estribuchava. Acho que ela ia... Ia acho que ela ia- rolar no chão. O capeta ia dar um show ali. Que loucura. É isso, geralmente, quando você vê esse tipo de comportamento, ele sempre parte de militantes feministas. Militantes do movimento feminista. Quando as pessoas falam pra mim, por que você bate tanto nessa tecla? Eu bato nessa tecla desde antes da minha conversão, por questões mais materiais. Aborto é errado, por quê? Porque a vida começa na concepção e se você mata, você tá assassinando. Ou Todas seja, antes essas de você coisas. se converter, você já tinha... Já As tinha mesmas essa concepções que eu tenho hoje. As mesmas. Eu lembro que na época eu ficava até com raiva, porque eu tava em debates sobre aborto e as pessoas falavam, para de usar a sua religião como argumento. E em nenhum momento eu uso religião, eu uso o catolicismo como argumento quando não estou falando com católicos. Porque não funciona. Se eu chego numa maluca dessas que diz que se puxar a oração ela vai sair porque é inconstitucional, não adianta, neste momento, neste ponto em que ela está, eu querer falar de catolicismo pra ela. Não. Eu querer dizer que aborto é errado porque as pessoas têm uma alma imortal desde o momento da sua concepção. Não vai adiantar. Não vai mesmo. Então, Com certeza. até hoje, o argumento que eu vou, quando eu estou falando com pessoas que não são católicas, é um argumento totalmente material e biológico. Se eu tô em um ambiente onde tem pessoas católicas e aí alguém fala que defende aborto, aí sim a gente consegue pro outro lado. Então são coisas que dá pra... A gente se acostuma com como a gente vai trabalhando esses debates, mas é por isso que eu sempre bato em cima do movimento feminista. Desde antes da conversão e agora depois também. Porque a maioria absoluta das coisas defendidas pelo movimento são completamente inconstitucionais, não, são completamente hipócritas, incompatíveis com o catolicismo. Quando você pega, por exemplo... Mas tem feminista católica? Eu nunca vi nenhuma. Aqui no Brasil, o feminismo, ele é algo muito de tabela, né? A mulherada acha que, não, eu sou feminista porque bater em mulher é errado. Tá, todo mundo sabe que bater em mulher é errado, isso não tem nada a ver com o feminismo. Até bater em homem errado. Exatamente. O feminismo é um movimento revolucionário de esquerda, criado 200 anos atrás, sabe? Tem as suas origens 200 anos atrás e vai se fortalecendo com o passar do tempo. Só que, até por questões midiáticas, o pessoal acha que é só aquela coisinha bonitinha de galera, mulheres são fofas, não batam. Ha! Não é. Não é. Então aqui no Brasil, às vezes a gente vê meninas dizendo, eu sou católica, eu sou feminista. De vez em quando tem, mas nunca é aquela militante ferrenha. Mas não é que ela quer dizer, talvez, eu sou católica e os direitos conquistados, como votar, essas coisas todas. Só que mas isso não é ser feminista. Não, e são direitos que não foi o movimento que conquistou. É isso que precisa se separar na cabeça das pessoas. É isso que você precisa ensinar. É isso que você precisa levar. Agora, nos Estados Unidos, se eu não me engano, existe um movimento de freiras pro-choice, né? Que é o que elas chamam. Basicamente, traduzindo, são freiras abortistas. Não são. Oi? Peraí. Existe. Oi? Não. Existe. Oi, pra mim, passível de excomunhão. Não, mas com certeza. já são descomunhão. Já Automática. são. Loucura. Isso é automático. É insano. Não mas tem. existem essas loucuras. Mas sabe o que acontece? Nesse capítulo aí, antes de eu falar aqui uma coisa das mulheres feministas. E eu não tô dizendo que isso é válido. Eu acho que uma feminista católica, ela não conhece a doutrina católica. E nem o feminismo. E nem feminismo. Eu acho que o problema tá não conhecer o feminismo. Então, aí, em primeiro lugar, isso. Né? Se ela soubesse o que é ser católica, ela não ia dizer que era feminista. Então, ou ela não conhece um, ou não conhece ela outro. Saberia que é completamente incompatível. É incompatível. Segundo, freiras que são pró-aborto já estão excomungadas e tal. Elas podem fazer um grupinho de gente, botar uma roupa, uma fantasia, botar um hábito. uma fantasia de freira, entendeu? Dizer que são freiras, mas não são freiras. Exatamente. Né? Exatamente. Elas mas estão o quanto de gente essas pessoas fantasiadas de enganam. freira.
Esse que é o problema. Fantasiadas de freira. Exatamente. Né? Exatamente. É a mesma coisa quando você... Eu já vi, por exemplo, uma vez, quando eu comecei a minha catequese, antes de eu começar o Crisma com o Guilherme, eu fiz uma catequese presencial por um tempo. Aí eu vi que não conseguia encaixar na rotina e tudo mais, fui atrás do Guilherme pedir socorro. Mas enquanto eu estava nesse Crisma presencial, teve uma moça que ela foi um único dia. Porque no primeiro dia, ela chegou e a gente começou revisando os 10 mandamentos. E aí, a catequista, ela falou que métodos contraceptivos artificiais são pecado, aborto é pecado, esterectomia é pecado, tudo isso é pecado. E a moça começou a discutir com a catequista, dizendo que ela foi conversar com o padre, porque ela tem, eu não sei se ela teve uma gravidez ectópica, alguma coisa assim, e o padre recomendou que ela fizesse a cirurgia de remoção de útero para não pôr a vida dela em risco. Um padre. Tem padres Entendeu? que erram. Então, exatamente, tem padres que erram, mas é que é um erro tão absurdo. E aí a moça cai na catequese, e aí, obviamente, ela vai atribuir mais credibilidade ao padre do que a catequista. Não, isso é claro, mas E tem que aí, entender qual a catequista era... tá tentando explicar pra ela que, ó, você teve uma gravidez ectópica, tudo bem. Ah, mas eu não quero correr o risco de ter mais filho, porque vai que dá problema de novo. Foi esse o argumento dela. O padre disse que beleza, então, já que você não quer ter mais, não tem problema. Isso é difícil, porque aí ela começou a falar que eu tenho certeza que se eu falar pra um padre que eu já tenho 3 filhos, ele não vai dizer que eu não posso tomar anticoncepcional. Então, existem porque, na esses verdade, ela não problemas. entendeu nada. Ela não entendeu nada. Ela não É entendeu triste. nada. A coisa é muito mais triste. profunda, é uma abertura à vida, abertura do coração, uma confiança em Deus. É toda uma outra história que ela não entendeu. E se você perguntar pra essa moça, ela vai dizer que ela é uma feminista católica. Porque algum dos dois ela não entendeu. Sabe? Então é por isso que eu falo que esse trabalho cultural, ele é algo tão importante. É você conscientizar essas pessoas primeiro do que é feminismo e o que é catolicismo. Porque só aí essa pessoa vai conseguir entender. Sabe? Verdade. Quando você vê episódios que nem que aconteceu, acho que foi ano passado, de um padre, se eu não me engano, isso foi no Santuário de Aparecida. No meio da missa, não, foi esse ano, porque foi por causa da caminhada. Um padre, no meio da missa, no Santuário de Aparecida, falando mal do Nicolas Ferreira na homilia por causa da caminhada que ele fez. Não é matéria da homilia, né? Exatamente. A matéria da homilia, ele pode achar a que é um matéria da absurdo. homilia é se ater à Sagrada Escritura. Exatamente. É. Ele, como pessoa, ele pode achar que foi um absurdo, Exato, que foi. o que ele quiser. Mas você, no meio de uma homilia, você parar uma missa pra falar mal de um político porque você não gosta dele, é um Não. absurdo. Então, eu acho que a gente precisa muito desse trabalho. É porque sabe? quando diz Conscientizar essas assim, pessoas. eu, Kênia, sou zero feminista e sou realmente totalmente o oposto feminista, enfim. Mas isso Exatamente. significa que eu não vou dirigir? Não, eu dirijo, Exatamente. eu trabalho fora, meu marido me bate? Não, meu marido não me bate, me trata muito bem. As pessoas confundem. É porque eu acho que falta a gente conscientizar as pessoas de que tudo isso não foi o movimento feminista que proporcionou. Entendeu? Esses dias eu lembro que eu tava num debate com um menino que ele é comunistão. Ele foi debater comigo com uma camiseta da Palestina e tudo mais. E aí ele, no meio do debate, ele falou pra mim. E ele é aqueles comunista universitário, sabe? Aquela coisa um pouco mais intelectual, pseudo-intelectual. E ele virou pra mim e ele falou, cara, feminismo não trouxe o direito de trabalho. As mulheres pobres sempre trabalhavam. Quem não trabalhava era a dondoca de família muito rica que podia ficar em casa tendo aula de piano. E que isso era 2% da população. Mulheres sempre trabalhavam, isso nunca foi conquista do movimento feminista. Então, até entre eles, alguns já entenderam que esses tópicos não foram conquista do movimento feminista. Mas a gente tem um trabalho muito árduo, que pessoas como a própria Ana Campanholo, e eu gosto de acreditar que eu, fazemos para conscientizar pessoas sobre isso. Tem uma menina na minha cidade que eu encontrei com ela esses dias no shopping e ela falou que, cara, eu te sigo e eu comecei a acompanhar seus vídeos há um tempo e por sua causa, por causa dos seus vídeos, né? Não por sua causa, porque quem sou eu? Por causa do seu conteúdo, dos vídeos que você grava, do conteúdo que você leva, eu entendi que eu não posso ser a favor do aborto e eu voltei pra igreja. Que legal. Inclusive, na última missa que eu fui, eu encontrei com ela na igreja, que ela vai na mesma paróquia que eu. Aí você fala, valeu Então, a pena, tá valendo a pena. Exatamente, porque você consegue conscientizar a pessoa. O que é o feminismo? O que é o catolicismo? Ou cristianismo, no geral. Você pode ser protestante também. E eu vou rezar pela sua conversão. Mas você pode ser protestante. E você entender que ambos são completamente incompatíveis com o movimento feminista. Então é por isso que esse é o meu foco e sempre foi.
Até mesmo antes da conversão, porque se mesmo antes da conversão eu já tinha ciência de que a Igreja Católica, de que o cristianismo é o responsável pela fundação das universidades, dos hospitais, dos orfanatos, das prisões e de toda a civilização ocidental... Isso basta ler a história, né? Exatamente, é Só pura ler. história. Se não ler, aí você não estudou, não sabe isso básico. Exatamente, é né? o famoso vai estudar. É. Então, se eu tendo consciência de que todos esses avanços civilizacionais do Ocidente foram proporcionados pelo cristianismo, eu preciso defender, mesmo que eu não acredite na mesma coisa que ele, porque é ele que está me proporcionando a civilização que eu vivo hoje. Porque se você vai lá para a Palestina, você não vai ver esse tipo de humanidade. Se você vai para o Irã... Inclusive o movimento feminista defende e vai não estar existe lá. Vai estar lá toda coberta, não vai nem conseguir botar o nariz pra fora. Exatamente. E eu tava vendo até uma postagem da pouco que às vezes corta o nariz da mulher. A mulher fica sem nariz. É uma Por que não pede esse pessoal para tentar fundar um negócio lá no Irã? Fala com elas aí, olha. Afeganistão agora dizem lá, o seguinte: filha, você pode lá. bater na mulher contanto que não quebre nenhum osso. Olha que loucura. É insano. E eles ficam defendendo esse tipo de coisa. É muito incompatível, não dá pra entender. Mas é igual uma discussão recente que a gente tá trazendo por causa do PL da misoginia. Que quando você pega pra ver, é um projeto de lei perigosíssimo, extremamente vago, que não vai proteger ninguém de nenhum crime real, mas a mesma bancada do PT, do PSOL e etc., que está a favor desse projeto, foi contra, por exemplo, o fim das saidinhas dos presos. Então, qual que é o sentido? A saidinha dos presos, vamos combinar que é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo. Você matou a mãe de alguém, ou o pai de alguém, o filho de alguém, mas no dia das mães, dos pais, no dia das crianças, você pode sair pra ver a tua família. Isso é doido. É E muitos nem voltam mais. Não voltam. Por saidinha, essas saidonas que tem de fim de ano, Natal e tudo mais, é papo de tipo 1.500, 2.000 presos não voltam. E eles votaram contra acabar com isso. Né? Exatamente. Não pode acabar com a saidinha porque é um direito humano. Mas olha aqui, pé da misoginia. Mas e o direito humano de quem foi morto? Pois é. Ninguém fala disso. Ninguém fala. Não tem. Não. Agora, deixa eu falar uma coisa, que eu acho que é importante você também esclarecer, porque eu vejo muita gente batendo em você quando você diz sobre a questão de feminicídio. É um tal. Eu fico só vendo. Eu olho, caramba. Nossa, mas ela tá apanhando de novo. Eu acho legal você explicar. Porque como aqui não é um debate, eu não tô contra você, não tem isso. A gente consegue ser exatamente. Pelo contrário, estamos do mesmo lado, né? Então, a gente consegue explicar para as pessoas que estão até com uma ideia errada a seu respeito do que você fala. O que você quer dizer em relação a isso? Porque, assim, todo mundo fica assim, o cara matou a mulher, claro que tem que ser preso, tem que não sei o quê, é um absurdo, olha a covardia, não sei o quê, mas você tem uma fala que talvez as pessoas não compreendam muito bem. Eu acho legal explicar isso. Vamos, com certeza, é ótimo. Eu adoro quando eu tenho oportunidade de falar isso sem ter alguém berrando do meu lado, falando que eu defendo assassinato de mulher. Não é isso. O que acontece? Existe a tipificação de feminicídio, que é quando uma mulher morre por ser mulher. Isso raramente acontece. Quando você analisa a motivação do crime, é porque ocorreu uma traição, é porque ocorreu um término que não foi aceito, é porque o cara tava numa saidinha, porque ele foi preso porque a mulher acusou ele, aí ele sai da saidinha e volta e termina o serviço, mata ela. Esse tipo de situação. Não é porque ela é uma mulher. Porque se esse cara estivesse matando mulheres apenas por serem mulheres, a primeira vítima seria a mãe dele, seria uma irmã, seria qualquer parente próxima dele. Se ele tá dando uma de Jack o Estripador, saindo por aí, matando mulher só porque é mulher, não seria uma parceira. Mas não seria um conceito. Exatamente. Quando você fala, tá matando porque é mulher. Não por fato de ser uma mulher, mas pelo fato do cara se sentir dono, propriedade daquela mulher. Tipo, não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Nesse sentido, não seria isso a lei? Eu tô elocubrando aqui com você, entendeu? Pra gente chegar esse é o principal argumento que eles usam. Mas é algo que, se você for ver, a maioria desses homens é envolvido em outros tipos de crime. Tem ficha por briga de trânsito, é envolvido, às vezes, em tráfico de droga, maus tratos animais, é muito comum, pouca gente sabe, mas existe essa relação. Maus tratos contra crianças. Então, a maioria dos homens que são presos por feminicídio não tem a ficha limpa. Eles já cometeram outros tipos de crime contra outros tipos de pessoas ou contra animais antes, em outras situações. São pessoas violentas. Existem pessoas violentas, no geral. E a questão do feminicídio, primeiro que é uma lei que é um crime que ele foi tipificado há mais de 10 anos.
E, se eu não me engano, foi em 2015 que ele foi tipificado. E os números só aumentaram. Então, das duas, uma. Ou os números estão sendo inflados para causar pânico e trazer de novo aquela guerra de sexos, aquela rivalidade. Homens estão sistematicamente saindo por aí para matar mulheres porque elas são mulheres. Ou essa lei não presta para nada e não tá defendendo ninguém. E como porque você os acha que números só deveria estão ser? aumentando. Qual seria o caminho? O caminho é, primeira coisa, acabar com a audiência de custódia. Esses dias teve um caso, se vocês jogarem no Google, vocês vão achar. O cara, ele foi preso porque ele bateu na mulher. Ele já tinha uma passagem por feminicídio. Mas na audiência de custódia ele foi solto. Voltou pra casa e matou ela. Eita. A audiência de custódia é o que, quando a gente fala, a polícia prende, a justiça solta. É a audiência de custódia. Isso aqui não tá representando nenhum risco imenso de sair matando todo mundo a qualquer momento. Vamos soltar. Depois vê. Vai processando aí e vê como é que vai. Nessas o cara foge. Nessas o cara termina o serviço que ele não conseguiu terminar porque a polícia chegou. Então, acabando a audiência, ele já fica preso. Fica preso. Ou seja, não Já tem começa audiência, aí. já começa preso. Já começa preso. Tratado como criminoso que ele é. Ó, é legal você estar falando isso, porque tem gente que pensa que você é favorável que o camarada fique... É legal você falar, você tá dando... Tem gente que exatamente. acha que quando eu digo que feminicídio não existe, é que mulher não é assassinada. A gente sabe que mulher é assassinada. Mas não é única e exclusivamente pela condição de mulher. Existem N outros fatores e o perigo está justamente no discurso que isso gera. Homens estão sistematicamente matando mulheres porque elas são mulheres. Portanto, todo homem é um potencial agressor. É o que a gente escuta. É o que a gente vê por aí. Mas isso, Então- isso parte de uma desconstrução que quer chegar na família. Exatamente. Desconstrução do Você rivaliza homem, um com o outro. da mulher, né, do papel de cada um, do que cada um faz ali na sociedade, porque daí você já fazendo isso, a família já está enfraquecida e já está tudo E aí dissolvido. você passa vai uma pra noite lavagem. inteira na balada e não tem um homem que tem coragem de chegar e falar assim, oi, tudo bem? É. Porque se ele falar oi, tudo bem, você pode dizer, me agrediu. Exatamente. Falou oi, tudo bem comigo. Exatamente. Pronto, vai preso de feminicídio. Acabou. Vai preso feminicídio já não. Mas vamos voltar porque você estava falando, Não, muito mas é interessante. sério, ninguém tá chegando é mais verdade, ninguém tá por causa ficando- disso. tá ficando cada vez tá mais ficando uma vago. paranoia. Sim, entendeu? Como se qualquer Não, mas homem é a que lei da visse... misoginia. Também é. Não, também, mas eu que não pode antes nem da gente chegar e nem avançar, falar. eu só queria falar uma coisinha. pode falar. Que é, Por que pela fala? ordem, Pela senhora ordem. presidente. Pode... Pela ordem. Pela ordem. Aqui os sempre. homens são minoria hoje. Pela ordem, senhora presidente. É o seguinte, é que Opa, calma aí que o meu a gente, despertador tá tocando. a gente tem que lembrar uma coisa importante. O aborto é algo demoníaco, Demoníaco. ok? O demônio já tentou matar Jesus. Ele teve que fugir de Herodes. Então isso não é de hoje. Qualquer ação que a gente veja para que se facilite um aborto, para que se faça um aborto, para que você faça uma cooperação formal com o mal, isso precisa de uma grande punição. Porque não pode ser jamais a questão do meu corpo, as minhas regras. Ali tem um outro corpo ali Que não dentro é o que seu. não é o seu. Exatamente. E que precisa ser protegido. Inclusive no juramento de Hipócrates, quando Isso, os médicos se formam, eles fazem o juramento de Hipócrates. Hoje, esse juramento foi extremamente alterado pra ficar bonitinho, moderninho. O juramento Mudaram, original de Hipócrates Não sabia que tinha Era mudado. não Mudou dar remédio muito, mudou abortivo à mulher. e nem causar eutanásia em ninguém. Isso. E hoje em dia, aborto é saúde pública, eutanásia é dignidade. Mas voltando para aquela questão do como a gente combate isso, a primeira coisa que a gente faz é acabar com a audiência de custódia. A segunda coisa é acabar com saidinha. Porque dá um Google, homem mata mulher em saidinha. O que você vai achar de matéria? O que acontece de caso? Porque o cara que ele é um estuprador, o cara que ele é um assassino, o cara que é violento, que ele tá preso por uma Maria da Penha, as chances de ele ser um reincidente são muito altas. De a primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai fazer isso de novo. Com uma mulher, com uma criança, com um cachorro, numa briga de trânsito. É uma pessoa violenta. E aí você tem a saidinha. E o que mais acontece é, por exemplo, eu fico tão indignada quando eu começo a falar. As feministas defendem que existe a tipificação de crime de feminicídio e que essa tipificação faz sentido. Só que se um homem vai preso por feminicídio, ele tem direito à saidinha. E os movimentos de extrema esquerda, que incluem feministas, dizem que esse direito à saidinha é um direito humano, por causa da ressocialização. Então elas defendem que o feminicida possa voltar para a sociedade durante feriados. Porque ele é bonitinho,
tem que poder sair, é isso aí. E o que acontece é que ele vai atrás da mulher e ele termina o serviço. Quando ele não conseguiu terminar. Ou ele vai atrás de outra mulher e ele mata outra mulher. E ele já tá preso mesmo, né? Ou ele seja, não vai voltar, ou ele vai voltar e vai ficar na cadeia ali. Daqui a pouco ele vai poder sair no próximo feriado também. E mata outra. E mata outra. E é isso que a gente vê acontecer. Vocês lembram daquele caso do Lázaro? De muitos anos atrás, aquele cara que ele matou uma família inteira, se enfiou no meio do mato e ninguém conseguia lembra? achar aquele cara? Ele tinha 17 passagens pela polícia. O que esse cara tava fazendo na rua? E não era passagem tipo, ai, peguei um celular, peguei uma correntinha. Não, era coisa pesada. Coisa pesada. Então, duas formas de a gente acabar com o tal do feminicídio. Eu não concordo com a tipificação de feminicídio. Eu acho que ela não faz sentido. Por exemplo, sabe aquele caso, acho que é Pimenta da Veiga? Não tem um cara assim, um cara que era diretor de um jornal e que matou a namorada. Ele não era agressivo, ele não era, nunca tinha sido preso, nunca nem nada. Eu não sei nem se ele chegou a ser absolvido, mas matou a namorada. Não sei se você lembra desse caso. Não lembro. Teve um caso desse que um cara era um cara lembro da que um cara mídia. da mídia que matou alguém, não lembro o nome dele, Pimenta não. Veiga, qualquer coisa assim, e que matou a namorada, e ela era mais jovem que ele. E num caso desse, ele não tinha nenhum caso desse que você falou, de agressividade, de maus tratos aos animais, de nada. E aí, isso entraria o quê? Como crime passional? Eu acho que faz muito mais sentido. Porque você tem um motivo claro ali. Aí sim, um crime passional, por exemplo, pressupõe que existe a sensação de dominância, não porque é uma mulher, mas porque está em um relacionamento com ele. É a minha mulher, a minha namorada. Não é a namorada do outro, não é a mulher do outro, é minha namorada. O crime passional acontece por causa disso. Geralmente ele ocorre numa situação de relacionamento. Certo? Eu acho, por exemplo, que deve sim haver agravante quando é um homem matando uma mulher, porque ele se vale de mais força, ele se vale de maior capacidade física pra fazer esse crime. Agora, se uma mulher pega uma arma de fogo e atira num cara que não tá armado nem nada e ela vai presa por isso, deve haver um agravante também pelo fato de ela ter usado de força maior que a dele. O sistema de agravantes me parece muito mais justo do que você tentar supor a intenção daquele cara. Além disso, as estatísticas de feminicídio, vamos lá. No Brasil, são assassinadas, vítimas de morte violenta, cerca de 35 a 40 mil pessoas por ano. Dessas, cerca de 1.200 a 1.500 são de feminicídio. Porém, muitos casos onde a mulher está desaparecida e você não sabe exatamente o que aconteceu, é incluso em estatística de feminicídio. Você nem sabe o que aconteceu ainda. Então, além disso, é um número baixo se você for ver a porcentagem dele com relação a quantas pessoas são assassinadas no país por ano. E mesmo ele sendo relativamente baixo, ele ainda é inflado. Porém, existe um pânico moral gigante em cima disso. Quando você escuta todo mundo falando disso o tempo inteiro, você pensa, meu Deus, tá morrendo 8, 10 mil pessoas por ano. Mulheres por ano. Não é. E ainda assim, é um número inflado. São 1.500 pessoas, óbvio, e eu quero que esses 1.500 assassinos estejam presos. Porém, para eles ficarem presos, não pode ter saidinha, não pode ter audiência de custódia. Sistema de regressão de pena, por exemplo. Como que funciona? O cara foi preso por feminicídio, o cara foi preso por sei lá, posse de... Tem algumas palavras que não é legal falar no YouTube porque prejudica vocês, mas posse de coisa que não pode, de criança, etc. Ele tá dentro da cadeia. Ele lê livro, regressão de pena. Ele aprende a fazer crochê, regressão de pena. Ele é bonzinho, não arranja briga com os colegas, regressão de pena. E a cada tempo, ele vai ficando menos na cadeia. E tem gente que sai da cadeia pra ficar no semiaberto, pra ficar com tornozeleira, cumprindo 1/3 da pena. Isso é o cúmulo do absurdo. Então, você percebe que não faz sentido nenhum. Concordo plenamente. Eu sou feminista, a gente tem que combater o feminicídio, mas a saidinha pro feminicida é direito fundamental. Vê se eu entendi, se eu vou conseguir traduzir o que você pensa. Quando você fala contra o feminicídio, você está dizendo o seguinte: a esquerda está usando desta pauta de feminicídio mais para uma guerra entre homens e mulheres do que realmente para resolver um problema da morte das mulheres. Exatamente. A esquerda, tem um termo acho que mais específico, mais claro ainda. A esquerda criou a tipificação de feminicídio para fomentar uma narrativa de guerra de sexos de que homens estão sistematicamente matando mulheres por elas serem mulheres.
E assim eles pintam o homem como o eterno agressor, a mulher como a eterna vítima. E aí quando a gente vê vídeos que nem o que viralizou mês passado da mulher tacando fogo no cara no meio da rua, falando que ele tava batendo nela, sendo que ele tem o vídeo dizendo que ele não bateu nela em momento nenhum, essa mulher, somente por ser mulher, vai ficar menos tempo na cadeia do que ele. Porque ela é mulher. E que é um absurdo. Faz sentido? Não, nenhum. O que essas feministas defendem é que o cara matou a mulher, ele vai preso por feminicídio e tudo mais. Defende que ele possa ter saidinho, muito de regalia, mas enfim. Agora, se a mulher mata o marido porque ela teve uma crise de ciúme, pelo mesmo motivo do cara, ela fica presa menos tempo. Porque ela é mulher. E no Brasil, a pena pra mulher é menor. Mulher não fica presa no mesmo tempo que homem. Isso não é justo, né? Não é justo. Isso não é justo. Não é igualdade. E se eles quisessem realmente resolver o problema, faria o que você falou, né? Na audiência de custódia, não teria Exatamente. saidinha, arrumaria esse lado. Não Sim. quer resolver o problema. Exatamente. Ou você tem uma cortina de fumaça aqui, tá um contra o outro, mas resolver efetivamente não tá Cara, resolvendo. bastaria fazer o seguinte... Você foi condenado a quantos anos? 30. Você vai ficar 30 anos preso. Exatamente. Acabou. De lá 30 você não anos. sai. Daqui a 30 anos a gente abre a porta e você sai. Ah. Ué, outro dia mesmo eu virei pra você e falei assim, alguém falou que matou alguém e saiu 6 anos da cadeia. Aí ele é advogado, eu falei, uma pessoa sai da cadeia depois que mata alguém com 6 anos preso? Aí ele falou, sai. Eu falei, Sai. só 6 anos? Você mata alguém só 6 anos depois você sai preso? Ah, mas 6 anos... Ele não foi isso que ele me falou, mas alguém pode dizer. Mas 6 anos numa cadeia é horrível. Cara, mas matou uma pessoa. Que bom que é horrível, não é pra ser gostosinho. Claro, e matou uma pessoa e a pessoa fica só 6 anos. Exatamente. É É bizarro. muito doido isso. É bizarro. Então, se você realmente, você, militante de extrema esquerda, você feminista, você quer combater o tal do feminicídio, vamos partir do pressuposto de que essa tipificação faça sentido. Tá? Você quer combater? Então acaba com a audiência de custódia, acaba com a saidinha, acaba com regressão de pena, acaba com tudo isso e trata o bandido, trata o assassino, trata o estuprador, trata o agressor como o bandido que ele é. Bota ele dentro da cadeia, deixa ele lá, guardadinho, a 7 chaves, longe da sociedade, porque ele põe essa sociedade em risco. Não adianta vir defender que esse cara tem que ter um monte de regalia depois. Não adianta, porque é totalmente contraproducente. Mas não tem como a gente esperar coerência. Não existe coerência desse tipo de movimento. E é por isso que eu bato em cima, sabe? A sensação que eu tenho é que eles tem muito barulho, é uma confusão e deixa todo mundo tão confuso com aquilo que eles fazem, né? E se você pega, por exemplo, o muito projeto de lei de misoginia, certo? Esses tempos atrás, a deputada Tabata Amaral estava chamando o Frei Gilson de misógino. E casou na igreja católica. Pois é. Ó, que Pois é, lindinha. Foi lá na exatamente. igreja católica casar. Então, quantos padres não ficam em risco com esse tipo de, Não, todos de quase, criação né? de lei? Todos. Exatamente. Todos. Até nós. Exatamente, qualquer um. Porque se o Frei... como é que é o nome dela? Soraya Tronic foi falar de Frei Gilson. Falar que ele era um perigo, que ele era misógino, que o discurso dele mata mulheres. Por quê? Porque ele falou do papel de submissão da mulher dentro de um casamento cristão. Ou seja, a Bíblia aparentemente é misógina. A Bíblia é Mas machista. você acha que não vão dizer isso A daqui a Bíblia pouco? mata as mulheres. Que é o que já dizem. Porque o catolicismo queimou a mulherada em estaca. Isso é mentira. Porque o catolicismo submete as mulheres. Mentira. Porque o catolicismo deixou as mulheres presas. Mentira. Mentira. Foi o cristianismo que criou todo... Pelo amor de Deus. A gente tá com 2 imagens de Nossa Senhora aqui na mesa agora com a gente. É a única religião que atribui tanto valor assim a uma mulher. Verdade. É o catolicismo. Não existe nenhuma outra religião. Mas, se a gente for falar num geral, o cristianismo como um todo... Os protestantes têm algumas divergências com a gente com relação ao tratamento com Maria, né? É a principal divergência, eu acho, até teológica que eles têm com a gente. Mas o cristianismo como um todo, protestantismo e catolicismo, é a religião que dignifica a mulher. É verdade. Olha você pro tá falando. islamismo, mulherada coberta de burca dos olhos aos pés e se deixar o dedinho do pé aparecer, é ácido no rosto. É isso que acontece. Vai se casar com ele sim, não importa o que você queira, e ele vai ter mais 5 esposas, e não importa o que elas queiram, Vai e casar uma das com 12 esposas vai ter anos. 11 anos. É isso aí. É o cúmulo do absurdo. Onde não existe cristianismo, existe barbárie. É justamente nos lugares onde o cristianismo não chegou que a mulher é tratada como objeto. Foi o cristianismo que criou as primeiras universidades para mulheres. Foi o catolicismo que criou isso. As primeiras doutoras da igreja, grandes intelectuais da história
E elas estão lá porque a Igreja Católica viabilizou o estudo dessas mulheres. A freira não é uma burrinha, idiota, bobinha que tá ali dobrando roupa e fazendo comida o dia inteiro. Pô, Santa Hildegarda, a grande intelectual, doutora da igreja, mística, santa, sabe? Então, quase cientista. Quase uma cientista. Eu acho que se a gente fosse usar termos modernos, seria uma cientista, sabe? Curandeira, praticamente uma médica. Então, pelo amor de Deus, o cristianismo é o que dignifica a mulher. E aí veio o feminismo. E não, mulheres, rebelem-se. Larguem os seus maridos. A gente viu a Cíntia Chagas fazendo um post esses dias. Desnecessário. Satirizando o versículo bíblico. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia nem casa. Legal, Cíntia. Belo exemplo que você é. Não tem família, não tem marido, não tem filho. Quando você morrer, tudo que você vai deixar é bastante dinheiro na conta bancária. Tchau. Acabou. Acabou, Cíntia. Acabou. Então, quando você olha para o movimento feminista, de uma amargura. Quando eu vejo o discurso dela, o que eu vejo é uma pessoa assim que não consegue se dar e dividir nada. Tanto é que ela sempre fala, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho funcionários que me servem quando eu quero, eu tenho todos os objetos, as joias que eu gosto, as roupas que eu quero, eu quando quero durmo assim, eu quando não quero, é tudo eu, é muito egocentrismo, é tudo voltado para ela. E quando a gente está falando de cristianismo e tudo isso, a gente está falando exatamente do outro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, exatamente. É você sair de si e você tá ali com o resto. Pelo contrário, é olhar menos pra você. Primeiro fazer a vontade de Deus na sua vida, que já não é a sua. O cristianismo, ele é a anulação do eu. Sim, é exatamente por isso. Cristo, por Deus. Eu não sou nada, eu não sirvo pra nada. Pode ser que eu sirva pra ter dinheiro na conta bancária. Pode ser que eu sirva pra usar roupinha bonita, pra postar foto fazendo carão na internet, como é o caso dela. Pode ser. Mas você não serve pra mais nada além disso se você não tem Deus. Nada. Fica vazio. É uma existência completamente vazia. E, infelizmente, a gente vive numa geração, não só de mulheres, mas de todas as pessoas, homens também, que se orgulham desse vazio, que se orgulham desse niilismo barato, porque se você for ver um niilismo real mesmo, é até mais bonito do que isso que a gente tem hoje, sabe? É um niilismo tão barato, tão superficial, tão mesquinho, que eu não quero saber, o homem não quer se casar, ele só quer ir pra festa e catar mulher, e a mulher também não quer se casar, ela só quer ser empoderada, ela não pode servir o marido, mas ela tem que correr pra servir o patrão na firma. Então, você tem o movimento feminista que ele traz essa destruição de ambos, não é de um só. Porque o principal beneficiado da revolução sexual feminista é o homem, pô. Beleza, a partir de agora ele pode se relacionar com a mulher que ele quiser, sem ter que assumir responsabilidade nenhuma sobre aquela mulher, sobre o emocional dela, sobre o financeiro dela, nem nada. Ele pega, faz o que ele quiser, larga, vai embora, pega a próxima, faz o que ele quiser, larga. Não vai ter filho, não vai ter que se preocupar com mais nada. Ele é o principal beneficiado. E a mulher? E se ela engravida? E se ela decide ficar triste no dia seguinte? O que ela faz? Você rivaliza o homem e a mulher? O homem é o invariável, malvado, o vilão. A mulher é a invariável, coitada. Todo mundo fica com raiva de todo mundo, porque a gente vive numa geração de guerra de sexos. Tá todo mundo ressentido um do outro. O homem tá ressentido da mulher porque, não, é interesseira. A mulher é interesseira. A mulher tá ressentida do homem, não, porque é o macho opressor, tá querendo me barrar. É macho opressor, isso que é dito. Triste. Isso é ridículo, não é não? É triste. Isso é ridículo, mesmo. não, isso é ridículo. Deus, quando quis enviar o seu filho à terra, chamou uma mulher. Não chamou nenhum casal, né? Chamou e a pena que eu tenho. Chamou José depois por sonho. Mas eis que ele manda um anjo e dignifica quem? Pra você ver, pra visão moderna... Quem está abaixo da Santíssima Trindade? Maria. Depois vem José. Depois todos os anjos e santos. Mas pra você ver como a geração hoje, a gente vive com homens e mulheres vazios e anticristãos, até quando eles não querem ser anticristãos. Pro padrão de homem moderno e pro padrão de mulher moderna, São José era um betinha e Maria era uma coitada abusada. Dona de casa, ai que chata a vida dela, tem que ficar cuidando de Jesus. Ai, olha o José, que beta, tem que assumir filho dos outros. É isso que a gente vê, é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. Ótima, adorei isso. Mas não é? É muito triste. Eu tô tentando visualizar. Mas olha só, por que isso? É um colapso civilizacional. Mas por que esse colapso? Porque o homem se afastou de quem? De Deus. De Deus. Maria não era isso porque ouviu a voz de Deus através do anjo. José não era isso porque Deus falou com ele 5 vezes em sonho.
E então, esses dois estavam intimamente ligados a Deus, além dessa ligação umbilical a Jesus Cristo. O homem e a mulher, eles se afastam do outro no momento em que eles se afastam de Deus. É isso. No momento em que você se afastou de Deus, dificilmente você vai conseguir se aproximar de um homem bom ou de uma mulher boa. Como você estava falando da Cíntia Chagas, que me faz pena porque ela é uma mulher bonita, sim. Ela é uma mulher que atingiu ela é o linda. sucesso, atingiu. E ela atrai muitas mulheres. E as mulheres agora estão ouvindo esse discurso dela. Então, se a Cíntia... Aí ela vira um modelo. Nossa, eu adorei o termo que você usou. Ela atrai outras mulheres. Ela atrai outras mulheres. Porque as mulheres acabam querendo ser iguais a ela. E não vão ser. Exatamente. Mas aí vão passar a usar o discurso dela. Sem entender... Mas eu penso que agora ela se abriu para um amor aí, não tem? Ela não estava namorando alguém? Ela termina e começa também. E ela diz isso, ela fala, não, eu já casei 3 vezes e... Acusou grande parte dos maridos dela de serem agressivos com ela. E ela falou, já casei 3 vezes, já vi que não serve pra mim, e quando eu quiser, eu vou... Aí ela já falou, quando eu quiser eu faço sexo, eu pego, tá tudo bem, acabou. Você vai usar a pessoa. Eu uso, me satisfaço, ok, vai pro teu canto, eu fico aqui na minha casa, nos meus lençóis, com os meus funcionários. Aí eu falo, mas gente... Sério mesmo? Que triste. A pessoa, ela é escrava dela mesma, né? E é muito triste quando você vê, porque não é só a Cíntia. E nunca quis ter um filho, não é? Segundo ela, não. Não? Segundo ela, não. Não, aí tem uma defesa de... Aí muitas mulheres entram, eu nunca quis ter filho, nunca quis ter filho. Mas aí eu acho que parte muito desse... voltar para si mesmo. A pessoa só olhar para o próprio umbigo. Porque você, para ter um filho, você tem que sair de você. Sim. E você tá com sono de madrugada. É isso que aterroriza. É isso aí. E aí você vai ter que acordar, abrir mão do seu soninho maravilhoso de madrugada para amamentar aquela criança. Mas por amor, porra. Mas exatamente, mas você não quer sair do seu eu, você não quer sair do seu conforto. Mas sabe qual que eu acho que é o maior problema? Não. E até aí, entendam. Eu acho que essa dispersão tão louca daquele discurso do amor próprio é o maior problema. Eu acho que o maior problema que a gente tem hoje em dia como sociedade é o excesso de amor próprio. É você gostar demais de si mesmo, você se levar muito a sério e tudo tem que ser confortável pra você, do jeito que você quiser e suprir as suas expectativas. Hedonista. Egoísta e hedonista. E aí, quando você joga na internet, você entra num Reels da vida, você entra num TikTok da vida pra você ver vídeos sobre maternidade, você vê o vídeo da mulher reclamando que ela tá acordada, e reclamando que ela tem que trocar fralda, e reclamando que a criança tem que comer. Mas, pelo amor de Deus, gente, você queria que fosse o quê, então? De verdade, tem o que cúmulo de uma mulher que fez uma página, sei lá onde, até pra não divulgar, que é mães que se arrependeram. Aí ela diz pra filha, ela diz pra filha, minha filha, a filha já compreende, é grandinha. Eu te amo, mas se eu pudesse escolher, eu não teria tido você. Sério? Sim. Sério. Por quê? Porque você me dá trabalho. Porque você tirou todo o prazer que eu tinha, eu podia sair, eu podia fazer o que eu quisesse, agora eu não posso mais, eu tô presa a você, eu tenho que estudar com você. Tem uma página disso? Tem. E o quão vazia é a pessoa pra ela dizer, filha, eu me arrependo, porque enquanto eu tô aqui te formando como indivíduo, eu preferia estar enchendo a cara num bar. Mas é isso. Já pensou se a filha vira e fala assim, mãe, você agora tá bem velhinha, você se arrependeu de me ter, então... eu agora vou te deixar para você poder curtir a sua vida. E agora não tem ninguém para tirar você da cama, ninguém para te dar um conforto, sei lá, uma comida, um carinho. Gente, ter filho dá trabalho. Se vire. Mas tudo dá trabalho. Tudo. Você tem que escolher o seu trabalho. Você tem na sua casa, dá trabalho limpar a sua casa, dá trabalho você fazer a comida, dá trabalho você sair de casa pra ir trabalhar. Tudo agora, dá trabalho. Você chegar em casa sozinha e não ter ninguém que te ama, ninguém pra te acolher, ninguém pra te mas abraçar, aí, olha, ninguém pra é ser muito testemunha da sua vida, é tão difícil quanto. Mas você aí, tem que escolher qual dificuldade você prefere. nós vamos abrir um outro capítulo aqui que você pode ter certeza que há uma enxurrada de gente para bater na gente aqui, que serão as mães e pais de pet. Nada contra pet, adoro cachorro. Nada contra pet, eu tenho um cachorro e um gato, galera, eu não tenho deles. Porque ainda não pude ter de volta, o problema é mas a eu vou opção ter. de não vou me abrir da vida, pra ter um cachorro. Não vou ter filho e o cachorro vai ser o meu filho. É nesse ponto que é o problema. Nesse ponto que nós estamos tocando. Mas é que tudo isso volta de novo pro plano que a gente falou de destruição de família nuclear. Eu lembro que o último Dia das Mães que teve, eu passei na frente da Pets, porque eu moro perto de uma Pets, né? Então vira e mexe, eu passo ali na frente. A Pets
Pets estava com promoção de Dia das Mães para as mães de pet. Ah, que isso, E sério eles mesmo? fazem de Dia dos Pais também. Sério mesmo? É loucura. Porque você coloca na cabeça de uma pessoa que você ter um gatinho vai fazer pra você o mesmo bem, vai Cara, te fazer ter um gatinho é crescer nota como 1000. pessoa, É. da mesma forma que teu filho. Ter um gatinho é nota 1000, ter É um nota 1000, cachorro, eu tenho, ter eu um gosto. cavalo que eu sempre tive também é nota 1000. Mas isso não é filho, Não é uma porra. criança, não é um não filho, Vem, você chega a não paciência. faz mãe. isso, você não Não. pode equiparar. E as Esse que é o pessoas problema, equiparar. estão equiparando e estão botando um cachorro, um gato, como se fosse da mesma linha, do mesmo nível de uma criança, de um ser humano. Faz mal até pro bicho. Se você trata um é cachorro verdade. que nem gente, É esse verdade. bicho não vai Aí viver você muito nunca tempo. viu cachorro em carrinho de verdade. criança, não? Cara, é loucura. Tipo, a não ser que esse cachorro seja, sei lá, paraplégico, ele não, Não, consiga não, andar. não, aí é não, outros não. 500, 500, tudo bem, mas não é o que a gente vê. É um cachorro O comum, problema é você normal. tratar como um ser humano um bicho. Um bicho é um bicho. Um bicho é um bicho. Você vai tratar com carinho, você vai tratar com amor, vai dar toda assistência, mas sabendo. E eu vejo, por exemplo, em páginas que estavam uma pessoa... Que agora o cachorro pode viajar no avião, na cadeira, né? Ali, junto, ali. Sério? É, Sério. tem que pagar o assento, mas pode. Sério. Aí É. teve uma mulher que fez um relato do cachorro que teve diarreia no voo internacional. Que delícia! E foi aquela Mayday, lenha. mayday, vamos foi pousar o aquela avião. lenha dentro do voo. E ela disse que o cheiro estava podre. Que o cachorro, ela não sabe o cachorro comer, não sei o quê. Aí eu fui ler os comentários. Aí as pessoas, melhor o do cachorro do que Do o de que o uma bebê criança. chorando. Do que o bebê... Sério? Sério. Sério. Isso Ah, sempre isso não é acontece. real. Sério. Sempre acontece. Quando você vê vídeo de cachorro no avião, vai ter comentário de gente, eu prefiro o cachorro latindo do que o bebê chorando. É isso. E aí a gente vai pra outra coisa. Existe uma cultura de ódio a bebês. Também? Existe. Meu Deus, Porque onde é que eu tô, hein? se o bebê chorando é um problema, acho que eu não tô morando o aqui, bebê não. fazendo cocô é um problema, o bebê nascer é um problema, É isso sabe? mesmo. Porque Eu não quanto quero menos beber porque o gente bebê vai ter nascer, que melhor. mamar, eu não É quero isso. beber porque eu vou ter que É limpar isso. a fralda. É Aí, isso. eu não vou em festa que tem criança, no meu casamento ninguém vai levar criança, É isso. isso e aquilo. É isso mesmo. É uma cultura de ódio a bebês. Por favor, aí, Pô, produção. você me lembrou um negócio. Quando eu vi o casamento da vamos Cíntia... pedir já que pra a gente botar a falou da musiquinha do Cíntia Eduardo Chagas. Buzek nesse episódio. Quando Troque seu cachorro por uma criança Quando você pobre. falou da Cíntia Chagas, eu lembrei. Quando eu vi o casamento dela com o penúltimo marido, que ela acusou de agressão, que é um deputado. É esqueci o nome. Lucas Bove. Tá com ela ainda? Tava ela... Não, Durou não. 3 meses. Tava ela estava impecavelmente vestida, os dois Foi um lindos casamento na lindo. Itália. Visualmente Aí eu- foi lindo. Aí eu olhando depois num barco, assim, no E coisa, aqueles carros antigos. carros antigos, Legal, as hein? fotos É, perfeitas. Eu lindo. fiquei olhando, mas eu soube que só estavam os dois no casamento. Não eu tinha falei convidado. assim, aí eu falei, É. mas não tem uma criança. Eu penso, não tem uma criança correndo, não tem um senhor com uma que foi a bengala. daminha? É, Sabe? um senhor. Sabe aquela criança que começa a correr, o cabelo fica meio assim, que é bonitinho, com vestidinho? Eu falei isso, eu tava com a minha filha do lado. Aí eu falei, Maria Antônia, olha aqui. Era não, cara, era ensaio Aí- fotográfico. não era. Eu falei assim, É porque como não eles tinha casaram fora do nada. país, Ah. eles não convidaram ninguém, foram só eles. Ah, porque o pessoal que convive com eles é muito pobre, E que não aí, pode pegar um tipo, avião e ir lá. E aí, Gente, tipo, mas 3 muito meses triste, eu achei muito triste. É. Eu achei triste. Eu falei, é um casamento, as fotos estão lindas, mas tá triste isso, aí não durou quase nada. Eu falei, não tem um velhinho de Chegamos a um bengala. ponto em que nós realmente, às vezes, temos que checar as pessoas que pedem para celebrar a missa no santuário. Porque muitas vezes é pela alma do animal que morreu. É, E o que é pior, não se celebra a missa pelo cachorro. não. O pior, aí vão querer me matar, mas então briguem com a igreja católica, né? Vão brigar com a igreja católica, não é comigo. O cachorro não vai pro céu porque não, Não tem alma. Exatamente. Não tem alma intelectual. Não tem alma intelectual, é diferente. É. E a gente ama cachorro, tá tudo bem. Como eu falei, tem que tratar bem, não pode fazer tudo isso. Mas é diferente, daí que tudo é uma bem ser coisa diferente. que tem tantas camadas. Quando a gente começa a pensar, a gente fica maluco, porque é o ódio aos bebês, são as mães de pet, são as pessoas dizendo que a alma de um cachorro tem o mesmo valor que a alma de um humano, que é todo mundo igual e que o bicho, o ser humano, É uma tem o mesmo desconstrução valor. geral. E aí o bicho e o humano têm o mesmo valor, mas o bebê na barriga da mãe pode matar, não tem valor nenhum, mas não pise no ovo de tartaruga. E aí o homem é vilão e a mulher é a boazinha, e aí o homem de saia é uma mulher, mas a mulher de verdade é a pessoa que menstrua. Então, que hospício que a gente vive. Tá tudo muito doido. Sabe? Porque tira-se Deus da equação. Olha Quando só. você tira Deus da equação, o que sobra é loucura, o que sobra é desordem, o que sobra é caos. Você já experimentou, por exemplo, comprar um machado e cortar uma árvore
no meio da rua, Não. você vai presa. É. Mas se você fizer um aborto, Crime não vai preso. inafiançável. É inafiançável. Fez um aborto, não vai preso, de jeito nenhum. Pô, vamos botar um pouco de política no meio? Ah. Vocês lembram quando quiseram processar o Bolsonaro por assédio de baleia? É. Ah, verdade. Porque ele tava em Ilha Bela e passou uma baleia do lado do barco. E aí jet ele teve que ski, sendo do barco, sei lá do quê. e aí ele teve que depor no Ministério Público que, ó, galera, eu não matei a baleia, eu não fiz nada, ela que veio. Fala sério. Sabe? É uma inversão Ai, gente, surreal, de né? tudo. É. Tudo O pro cara tá lá inverso. no meio do mar, parece uma baleia, a culpa Aí é a dele. gente chega onde? Vamos chegar aí na irmã Lúcia. Irmã Lúcia disse o quê? Que, no fim dos tempos, a briga final do demônio seria contra as famílias. Porque se você destrói as famílias, acabou tudo. Destrói a sociedade. Você destrói tudo. E é Sem a família, maior acabou. crise que a gente tem hoje. Qual que é a maior tristeza de todo mundo, inclusive das próprias feministas? Pô, eu não tive pai em casa. Pô, eu cresci com a mãe solteira. Se você pegar um presídio, a maioria absoluta dos detentos é filho de mãe solteira, não teve pai dentro de casa. Sabe? Por quê? Tem Aí a gente pesquisa vai- disso? Ó, você quer ver tem. um dado? Eu sou psicóloga e me especializei na época, trabalhei um tempinho só, mas trabalhei com dependência química. 100% dos dependentes químicos que eu atendi, que eu via, que eu acompanhava e que eu sabia dos casos, tinham pais ausentes. Eu não estou falando do pai que morreu. Eu É estou ausente. falando aquele pai que é vivo e que não está nem aí pode estar dentro de casa ou fora de casa, que não está nem aí para aquele filho ou para aquela filha. É impressionante, porque fica dizendo quase assim, que a mulher tem um valor fundamental na vida do bebê, tem, claro, mas o pai também tem. É. E nenhuma mulher consegue suprir o valor de um pai. É E isso. nenhum pai São consegue coisas suprir o valor de uma mãe. diferentes. São diferentes e ambos são fundamentais na criação daquele filho. E não é só o pai ausente que causa problema, ou a mãe ausente. Mas quando esses pais estão lá, os dois, mas é uma mãe narcisista ou um pai violento, o problema é tão grande quanto. Sim. Então, só o fato de o maior problema da nossa nação, da nossa geração, é a falta de pai ou a falta de mãe dentro de casa, isso já mostra que quando você não tem uma família nuclear com um pai que é homem e com uma mãe que é mulher, sabe? Que sabe ser homem pra proteger aquela família e que sabe ser mulher pra servir aquela família, você tem caos, você tem filhos com problemas, você tem filhos com inseguranças que provavelmente eles nunca vão conseguir Você tem superar. uma sociedade com problema. Você tem um buraco no peito de todo mundo que passa por Aí aquilo. vai vir alguém uma feminista e fala assim: ah, mas olha só, teve pai e mãe em casa e matou não sei quem. Gente, é claro que essas coisas podem acontecer. Óbvio que pode e aí acontecer. ele vai preso e elas querem que ele possa sair. É. E aí continua não fazendo sentido. É o cachorro correndo atrás do rabo, né? E vai ficar aquela coisa eterna e fica isso. Gente, é muito doido. É muito doido. É realmente... Pra mim, isso é um plano diabólico da desconstrução de tudo pra acabar geral. Eu sempre digo o seguinte, Eduarda. Jesus poderia ter vindo no mundo de qualquer forma. Deus tem o poder pra tudo, não tem? Sim. Ele Tem. podia ter feito assim, Shazam, e Jesus ia surgir. Ali já grande, já adulto, ou até pequeno, como ele quisesse. Só que ele fez questão que viesse do ventre de uma mulher e que tivesse um pai. Um pai adotivo, mas tivesse um pai. E botou José na jogada. Então, tem uma família ali. E aí querem dizer que não é isso. Essa que não é confusão, bem... essa confusão, ela já está descrita em Gênesis 1, 2 e 3. Quando você vê a criação, Deus criou o mundo perfeito e tal. Ele cria o homem. Mas, pô, cara, não é bom que esse cara fique sozinho. Vou dar a ele uma companheira. Aí deu um sono a ele e tal, tirou a costela, não sei o que lá, apareceu a Eva. Tá bom. Até ali estava tudo excelente. Entra o capeta no meio, o que faz? Uma degradação. Essa degradação começa ali e você segue para Sodoma e Gomorra, você segue ali para Noé, para todo mundo. Vai andando só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo, como nós estamos hoje, até chegar Jesus Cristo. Que faz de novo a aliança com o Pai, eterna aliança com o Pai. Pronto. Então, esse troço lá de trás, o demônio vem tentando isso há muito, É muito antigo. tempo. A gente acha que esse tipo de movimento revolucionário É novo, não é? não é. É a mesma armadilha do capeta desde que o mundo é mundo. É exatamente isso. Feminismo não é novidade, ideologia de gênero não é novidade, comunismo não é novidade, esquerdismo não é novidade, é a mesma armadilha do capeta desde que a cobra deu a maçã pra Eva. É a mesma armadilha. A gente sempre volta pro mesmo lugar. É foda. Mas Então, já que a gente tá falando desses assuntos polêmicos, tem um outro assunto polêmico. Qual é?
Ela foi agredida. Sério? Na Aconteceu USP. isso aí também. Ela Te foi bateram? agredida na USP. Ué, feminicídio. Feminicídio. Então, aí não é agressão à mulher, sei lá onde é que entra. É. Mas foi um homem ou foi uma mulher que Foi te um bateu? homem. Foi um homem que te bateu ainda. Maria da Penha. E de esquerda. Com certeza. Mas pode? Mas Como é um que homem é de isso? esquerda te bateu? É. Como é que pode isso? Pode Loucura. isso, Galvão? Porque Não pode. aparentemente mulher de direita tem mais é que apanhar, né? É isso que a Gente, galera que de esquerda loucura. defende. Você Ué, tá- mulher... tava Não, lá. peraí, sério agora? Você foi agredida mesmo? Aham. Deixa- Levei um soco na boca. Conta o contexto. soco? Ele sangrou e tudo. Conta o contexto. Você tava com o A gente Lucas foi, Pavanato? tava eu, tava o Cauã, tava o Pavanato, o meu amigo, o vereador lá de São Paulo, Lucas Pavanato, tava a gente. Que podia vir aqui E- também, tá, né? Seria ótimo. Com certeza. E aí ele tem, se eu não me engano, tem um policial, um ou dois policiais que são da Câmara, que a Câmara fornece pra acompanhar ele, pra fazer a segurança dele, porque ele já sofreu ameaça de morte e tudo mais. Então a gente foi, tinha mais uns amigos nossos lá, e a gente foi porque ele grava muito debate de rua. Eu não gosto muito do debate de rua, justamente porque mulher. É perigoso então, pra você. É perigoso. A galera de esquerda fala que defende mulher e tudo mais, mas se sou eu, eles querem bater. Então, perigoso pra bateram. mim. Bateram, É. de fato. Então, meio perigoso pra mim. Mas ele é homem e tudo mais, ele tem esses policiais junto com ele, então ele vai numa boa. E a gente foi pra USP. Logo Universidade de São Paulo. Foi pra USP. Fomos pra caverna do capeta, né? E aí, chegamos lá, montamos a nossa tendinha, estilo que o Charlie Kirk fazia. Sim. Montamos a tendinha, equipamento de som, o microfone aqui, o microfone ali. Quem quiser vir debater, vem aqui, vamos conversar. Câmera ligada, pronto. E quem é que tava sentado no microfone de cá? O Pavanato. Tá. É, E você eu tava nem fui- acompanhando. eu só fui pra acompanhar, porque ele falou, é meu amigo, falou, Sim. vocês não querem colar aqui Pô, pra tu ver como entrou é de que vai gaiata ser? no navio? É. Aí, beleza, vamos lá, amor, vamos lá, vamos acompanhar, vai ser legal. Tá, entrou de Ai, gaiata, eu gente. pensei que você tava no debate. Não, pior é que ali eu fui de gaiata. Ah. E eu tava só assistindo, e aí tinha uma galera de esquerda que tava querendo debater. Só que eles não conseguiram, porque chegou a galera mais maluca, com caixa de som e tudo mais, pra impedir que o debate acontecesse e tentar expulsar a gente da universidade. Olha lá, eles gritam. Eles gritam, eles são histéricos. Recua, fascista, recua! É, e eles levaram caixa de eles som gritam o e tempo tudo todo. mais Eles não, pra fazer sabe, barulho. eles não têm diálogo, eles não dialogam, eles gritam. Eles não têm diálogo porque eles não conseguem sustentar um debate. É. E assim, Se pudesse a sustentar um universidade- debate, eles acho que até fariam. Mas como eles não conseguem, eles têm que gritar. E a universidade, principalmente a USP, é pública. Eu posso entrar lá, vocês podem entrar lá, qualquer um pode entrar lá a hora que bem entender. Eu posso fazer o que eu quiser ali dentro. Eu não preciso ser aluno, eu posso entrar. Então, esse papo de que você não devia estar lá dentro, deveria sim, porque é um espaço público, pago com o meu dinheiro do meu imposto, então eu posso e devo estar lá dentro. Estávamos lá, como começou a vir muita gente, a gente estava em, sei lá, 5, 6 pessoas. Começou a vir 30 malucos de cabelo colorido pra cima da gente. A gente pensou, vamos juntar aqui no grupinho, porque tem a galera da segurança e tudo mais, eles fazem a nossa segurança. Eles começaram a vir pra cima, a gente começou a recuar. O carro do Pavanato tava muito pertinho, ele conseguiu entrar logo no carro dele. O nosso carro, meio do Cauã, tava distante. Aí a gente tava com outro amigo nosso também, o Bahia, que é lá de Natal, que veio pra gravar junto e tudo mais. Mas cercar e ameaçando bater? Tinha um menino que tava com um pedaço de pau, escrito diálogo no pedaço de pau. Que isso? E aí, E os policiais não fizeram nada? então, como eles são do Pavanato, eles têm que acompanhar ele. Aí, eles ficaram ali com a gente, um veio pra me acompanhar e tudo mais, porque ele viu que estavam vindo muito pra cima, e o outro foi embora com ele. A segurança da USP nada fez. Ficou ali parada assistindo. Falei, vambora. Vambora. Comecei a gravar por questão de segurança, caso algo acontecesse. Aconteceu, que bom que eu tava gravando. Veio um menino que tava rondando a gente desde o começo, assistindo ali desde o começo, pegou meu celular na minha mão. No que eu tentei pegar o celular de volta... roubou meu celular. Ah. No que eu tentei pegar o celular de volta, ele com o celular me bateu na boca e saiu correndo com o meu celular. Aí o Cauã foi atrás. Te deu um soco. Me deu um soco. O Cauã foi atrás, pegou o cara, conseguiu, junto com o policial que tava com a gente, conseguiu pegar o celular de volta, E você lá pegou com a o boca cara. sangrando? Aí ele veio, me achou, cobriu assim, escoltou, me levou pro carro e falou, vamos pra delegacia. Foi uma loucura. O Bahia tava junto, um amigo nosso lá de Natal, pré-candidato também. Ele tava junto, ele falou, que misericórdia, na hora eu quase caí no chão, ele me segurou, foi aquela loucura, a gente acaba se separando, porque era 30, 40 pessoas em cima da gente. Graças a Deus o Cauã, junto com o policial que tava junto, conseguiu pegar o celular de volta, porque aí a gente conseguiu as provas. E aí a gente foi pra delegacia, fizemos boletim de ocorrência. No que eu fui pro IML, a gente achou o cara. Ele tava lá também. Mentira.
Dizendo que foi agredido por você. É porque foi uma confusão generalizada. Às vezes, um dos caras que estava com a gente acabou acertando ele também. Mas aí não tem nada a ver comigo. Eu não posso me responsabilizar por isso. Ele tava lá no IML. Eu acho que ele acabou nem fazendo o exame. Porque quando eu fui acompanhada do Cauã e Quando do policial. você chegou lá, você encontrou o cara? É. Ah, não acredito. E aí eu tava com o Cauã e eu tava com o policial. O Cauã já ficou todo invocado. E aí ele falou pro policial, dá pra gente fazer alguma coisa? O cara tá aqui, pô. Aí ele falou, não, vou chamar a viatura. Aí acionou a GCM, levou o cara pra delegacia. E aí eu já consegui fazer outro boletim. Eu consegui atualizar o boletim de ocorrência, já com o nome dele, todos os dados dele certinho. E com o laudo do IML comprovando a agressão. Ainda tem um vídeo, né? Então, e tem o vídeo, que aí eu já levei pra delegacia também. Ele tava usando a mesma roupa na frente do delegado e tudo mais. Então, assim, na prática... Mas ele não ficou preso? Não, porque não foi flagrante. Nesse caso, ele só ficaria preso em flagrante. Se a polícia tivesse visto ele me batendo ali na hora. Mas não tinha um policial que viu na hora? Então, só que ele tava acompanhando o Pavanato Mas ali. ele é policial. Mas é que tem o trâmite legal que eu não... Ele era guarda civil, inclusive. Ele não era policial. Mas tem toda essa burocracia. Eu não sei te explicar. Na hora ali me explicaram, mas parece que estão falando grego. Porque é de uma burocracia tão grande, jurídica tão grande. O cara foi, deu a versão dele do depoimento. E é isso. Tá rolando. O celular dela pulou na minha mão. É. E ela botou a boca aqui na minha mão. Foi o que ela disse, né? E o melhor de tudo foi que a gente conseguiu... Você vai morder ele. É, a gente conseguiu os vídeos dele correndo com o celular na mão, do Cauã indo atrás pra pegar e tudo mais. A gente conseguiu tudo que a gente precisava de imagem. Só que tá rolando, esse tipo de coisa, infelizmente, é extremamente demorado. Eu já tive que depor mais 1 ou 2 vezes depois, porque tem que ir acertando os fatos, conforme eles vão conseguindo puxar dados. Quando ele te encontrou lá a mais. cara dele pra você, imagina. Ele não olhava pra mim. Ele não olhava pra mim, até porque eu tava com 2 pitbull do meu lado, né? Tava com 2 pitbull olhando pra ele, assim. E ele... E ele aqui. Machinho de Gente. esquerda, né? Eles não costumam ter coragem pra muita coisa. Tava Que escondido. isso, Só quando é gente? com mulher. Com mulher eles têm coragem. Quando aparece homem perto, eles ficam bonitinhos. Que loucura. Carinha assim abaixada. Quando ele viu que a gente tinha chamado a viatura, ele até tentou sair. Aí os 2 pitbull que estavam comigo pararam na porta e falaram: não, você não vai sair não, você vai ficar aí. Porque senão você vira foragido, você escolhe. Aí, enfim, isso tá rolando Jesus. ainda. Mas teve essa treta aí. Que coisa horrorosa. E a sua família? A sua família é de direita? É. Toda a família? Não. Não? Não? Como assim não? Não, mas olha aqui. Peraí. Olha só. Não. O lema dela é Deus, pátria, família. Então a família é toda de direita. Não, a família eu tenho parte da família que escolheu outra coisa. É, Quem não. que não é de Sério? direita? Eu tenho... Tem- A minha irmã é mais... Por um lado mais de esquerda. É mesmo? Mas pelo bem da família, a gente prefere... No Natal e comemorações, a gente prefere deixar isso de lado. Ninguém fala de política nas datas comemorativas. É, exatamente. Mas ela é filiada também? Não sei. Não? De verdade, não sei. Elas nem tocam no assunto. É, porque senão vira barraco. É porque... Então, pelo bem da boa convivência, a gente decide deixar isso de lado. E eu fico feliz que a gente consiga. Ela nesse te segue caso. nas redes sociais? Segue, Ah, segue. vê os vídeos, vê segue, tudo. com certeza. E ficou muito feliz quando eu ganhei minha eleição e tudo mais. Como irmã, a gente tem nosso convívio, tá tudo certo. Agora, meus pais, pô, extrema-direita, ultra radical. Sabe? Na verdade, a minha mãe foi a primeira influência que eu tive ali. Porque minha mãe, ela andava pela casa ouvindo Olavo de Carvalho quando eu tinha, tipo, 14 anos. E aí eu pensava, o que é esse velho que ela fica escutando, né? Que esse velho? O que será que é isso? O que esse velho tá falando aí? É, esse cara, do nada ele começa a gritar. O que tá acontecendo? Aí fala os palavrões. É, e aí do nada tá tranquilo de novo. E aí quando eu fui atrás de ver, foi a minha primeira influência, né? Foi minha mãe. Então, a gente foi... Inclusive o livro da Ana Campanholo, que eu citei no começo do podcast, foi minha mãe que me deu de presente. Mas quando esse tipo de coisa acontece, minha mãe fica doida. Agora- Mexe, eu falo pra ela: mãe, tô na delegacia, mas fica tranquila, tá tudo bem. Você Tamo disse que lá na vivo. USP tinha aqueles doidos de cabelo colorido, mas eu É. já vi vídeo seu de cabelo colorido. Ah, eu tive muito tempo. Conta isso. É. Já O que tive de acontece? cabelo colorido. Você mudou da esquerda pra direita? Não, Deus me livre, não. Ela da esquerda, não. Eu só era alternativa, eu era emo. Ah. Eu fui uma adolescente emo. Cabelo colorido, franjona. Tatuagem. Tatuagem. Eu não tinha coragem de
colocar piercing, né? Porque dói muito. Então eu Mas usava tatuagem piercing. não dói. Dói menos que o piercing. Ah, que é isso? Verdade! Porque eu só tenho aqui em cima, aqui. Eu tenho essa daqui também. E são lugares que não dói E pra você fazer. chegou tatuado em casa ou pediu pra sua mãe? Pedi. Pô, mãe, podia não ter deixado, né? Agora eu vou ter que arrancar. Da sua mãe. Coitada da Débora. É. Agora mas- a Débora ainda tem... Débora, por que Débora, que você você ainda deixou? tem que ouvir isso, né, Débora? Não, mas eu não posso reclamar. Graças a Deus, a minha mãe, eu sempre tive muito suporte dentro de casa. Os meus pais, eles sempre apoiaram minhas loucuras, sabe? Até o que talvez não devesse ter apoiado, tipo a tatuagem com 17, eles estavam lá pra dar suporte. Ó, você tá querendo fazer, não tá Olha só, errado, você é uma vai lá pessoa e de muita faz. opinião. É. Você, com 17 anos, deve ter chegado cheio de argumento em casa. Mãe, mãe, por que não sei o que? Mas aí que tá, a Aí minha sua mãe- vai, menina, faz a tatuagem. Minha mãe tem tatuagem também, entendeu? Ah, então pronto. O meu pai, acho que ele não ia gostar muito. Mas minha mãe tem tatuagem. Eu falei, pô, mãe, aniversário aí, tá chegando, né? O que você acha? Presente e tal. Porque como eu fui uma adolescente emo, eu sempre falei que eu queria fazer tatuagem desde Adolescente muito emo. novinha. Aí eu falei, ai, tá bom, menina, vai lá, faz. Mas faz uma bonita. Aí eu fiz... Quantas você tem? Eu tenho acho que 5 ou 6. É um gato? É, um gato. Ah, pra provar que ela gosta de É, pra animais, que provar não que tá eu sou mãe de falando. pet. Isso. Você não tá falando mal dos bichos. É, pra provar que eu tenho lugar de fala. É Isso. isso. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tenho uma na perna, 6. Tenho 6 tatuagens. Por Aí- enquanto, né? Não faço Vai mais fazer nenhuma. mais. É. Na verdade, ano que vem o meu plano é remover. Eu só quero manter 2. Eu quero manter essa daqui, que é linda, e essa daqui que eu tenho junto com meu noivo. Só, de E o resto que eu tá quero escrito arrancar aí? tudo. Pode falar? Vocês não vão pegar a referência. Tá, entendi. É É uma que- coisa muito do casal. É que a gente gosta de uma banda que chama Entendi. System of a Down, e aí eles Ah. têm uma música, e aí Entendi. cada letra é uma palavra da música, e aí a gente tem o trechinho entendi. tatuado. É. Essas são as únicas 2 que eu quero manter, o resto eu quero retirar. Eu acho que não faz muito mais sentido pra pessoa que eu sou hoje. Eu tô com uma imagem mais sóbria, eu tô me sentindo menos emo. Sabe, aquela revolta que a gente Pra quem não tem sabe, o que quando que é a um gente é emo? adolescente. O adolescente esquisito, de cabelo colorido e franjão. Ouve Pronto, é isso. música de grito, sabe? Toma Monster, essas coisas. A parte da Radical. música... É, Ah. a parte do Monster e da música eu mantenho até hoje, eu gosto. Mas de resto, não... Qual tipo de música? Sério? Escuta. Eu sou bem, como diria Pablo Vittar, eu sou bem epilética. Epilético. Escuto de tudo. Mas eu passei dessa Pablo fase, Vittar sabe? diz que é bem epilético. É. Ele deve ser mesmo, né? É a base cultural da esquerda brasileira. Ah. Mas assim, eu fui uma adolescente emo, porém eu fui um emo tranquilo. Eu não saía de casa, eu ficava tranquilinha jogando videogame no meu quartinho, fechadinha ali, sabe, ouvindo minhas músicas. Caramba, emo que não fazia mal pra ninguém. Eu não dei trabalho nenhum, cara. Isso ninguém pode falar. Minha adolescência foi muito tranquila. É verdade, Era da casa Débora? ela vai confirmar. Era da casa pra escola, da escola pra casa. Até porque minha mãe não me deixava pôr o pé na rua. Desacompanhada? Jamais. Tudo era com a mamãe. Vem aqui, braço dado. Tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Minha mãe foi chata quando eu era adolescente. Apesar de ter sido muito legal e deixar eu fazer tatuagem. Mas nunca abriu brecha pra eu fazer aquelas besteiras que adolescente faz e se arrepende, sabe? Eu não tive essas histórias radicais de Que bom, adolescente né? pra contar. Não tenho, graças a Deus. Sempre fui muito tranquila. Eu era até meio bicho do mato, sabe? Enfiada no quarto. Sou qual triste, emo, ouço músicas, jogo videogame. Em qual cidade que era? Itatiba. Interior de São Paulo. Itatiba. E as pessoas dizem assim que você é muito combativa, né? Aham. Sempre fui, inclusive desde essa época meio emo. Na escola, a gente tinha uma matéria que chamava Estudos Contemporâneos. E a professora já sabia que eu era maluca de discussão, de debate. Ela falava pra mim, você vai ser advogada. Quando você crescer, virei política, quase, errou por pouco. Mas eu sempre fui muito da discussão, de eu acredito no que eu acredito e eu quero provar que eu tô certa. Bora quebrar o pau? Eu sempre fui desse time. E então, quando eu falo que eu nunca mudei de opinião radicalmente, é porque mesmo quando eu era adolescente esquisita de cabelo colorido, eu já tinha as convicções que eu tenho Qual hoje, que só era? não eram bem lapidadas, né? A gente vai crescendo, vai estudando, vai lapidando. Qual que era a cor do cabelo? Todas. Todas? Já foi vermelho, já foi azul, já foi roxo, já foi rosa. Ah, você pintava ele todo? Uma vez por mês eu mudava de cor. Que legal, imagina só. Você... Minha mãe que pintava, inclusive. A mãe participava da negócio. Que é aquele clássico, né? Não tá fazendo nada, eu vou manter aqui comigo, vou manter próximo. Eu sempre fui muito próxima da minha mãe. Muito. A gente é Quem quer grudada pintar até um hoje. cabelo, né? Aí, eu tô com cabelo normal, o que é mais normal do que Aí hoje? quando eu fui decidindo que eu queria ser uma pessoa um pouco mais comum, aquela revolta da adolescência foi passando, pensei, vou pintar de preto, que aí já tira esse colorido todo de uma vez. Não, o seu cabelo é preto.
Hoje eu não pinto mais. Hoje meu cabelo é natural. Inclusive, se olhar bem, tem até uns cabelos brancos aqui, porque eu tô estressada esse ano. Não tem cabelo branco dessa idade, é impossível. Existe, se você olhar bem, é que a câmera de vocês aqui, ela tá muito bem posicionada, não vai pegar. Mas quando eu gravo no Redcast lá em São Paulo, dá pra ver cachos de cabelo branco. Eu não sei se é estresse ou se é porque eu tenho vitiligo. Às vezes saiu uma mancha na minha cabeça e tá branqueando o cabelo também. Não sei. Mas eu fui uma adolescente tranquila, apesar do cabelo colorido. Com as mesmas ideias que eu tenho hoje. Eu só fui lapidando e aí a gente vai amadurecendo. A revolta, ela para de fazer sentido, aquela coisa estética, aquela coisa Você já imaginou se um bagunçada. dia um congresso daqueles grandes de feministas te convidar para dar uma palestra lá? Eu toco terror. 1000 mulheres Eu vou sentadas pra ali? tocar fogo no parquinho. Mas não vão chamar ela nunca. Não chamariam. Não Jamais. chamariam, não. Mas eu iria pra tocar fogo no parquinho. Eu queria ver. Seria lindo. Imagina. Seria ótimo. Seria Você ótimo. entrando. Eu acho que o mais perto disso que eu já fiz foi com a galera da minha cidade mesmo, que tem uma galera de uns movimentinhos de esquerda que acompanha as sessões na Câmara. Aí de vez em quando eu vou lá, eles dão uns gritinhos, eu dou outros gritinhos, aí E pronto. fica naquela discussão gostosa. Eu adoro. E aí, mas é isso. E assim, em relação à direita, qual é a crítica que você faz hoje na direita do Brasil que você fala, pô, isso não tá legal, isso precisava melhorar? Eu acho que, tem muitas que dá pra gente fazer. Primeiro, falta de organização. Não existe. A gente tá começando Agora a tá a aprender. Michelle brigando com o Flávio. É uma tristeza Oh, isso. meu Deus a do gente céu. era tão feliz e a gente não sabia. Sabe, você pega lá 2019, 2020, nossa, como a gente era alegre. Quando o nosso problema era o Bolsonaro e o assédio de baleias. Nossa, que alegria que era aquilo. Era tudo tão fácil. Hoje em dia tá todo mundo brigando com todo mundo. Ou Eu o me mantenho Bolsonaro na minha. comendo leite moça. O pão com leite. Inclusive é uma delícia o pão com leite Não, condensado. pão com leite Nossa, moça. como Gente, é- eu nunca comi. Não, eu já comi. Você tem que fazer assim, você pega o pão francês. Como é que você chama pão francês aqui no Rio? Pão francês. Pão francês? É. Tá. Porque esses dias eu Ou fui... pão de sal. Pão de sal. Aí esses É. dias eu fui em... Não lembro onde que eu fui, que chamaram de cacetinho. Eu É, achei tem engraçado. No Rio chama Grande de do cacetinho. Sul chama de cacetinho. E aí eu achei engraçado. Do que vocês estão falando? É igual a macaxeira, que é a mandioca. Isso. Aipim. Tangerina, bergamota, mexerica. Lá eu chamo de mexerica. Mas enfim, você pega o pão francês, você empurra o miolo pros lados, porque se você abrir o fundo, escorre. Então você empurra o nem miolo pros tira o lados. miolo. Não. É pra ficar bem Não. calórico. Não. Eu gosto do miolo do pão, melhor parte. Então você empurra o miolo pro lado e você enche de leite condensado, deixa descansar 5 minutos pro pão absorver, ficar bem... Isso. Gente, isso engorda 15 quilos. Sim, mas só é de uma olhar. delícia. Você Na sabe. minha idade eu não tô podendo fazer isso, não. Não, tô você podendo fazer isso, você não. sabe que tem uns 20 anos que eu não faço isso por conta de intolerância à lactose. Mentira. Cara, eu adorava comer. Mas existe leite condensado sem lactose. Não, mas eu acho que pra mim não dá certo. Ele é muito intolerante. Bom, se mas você vamos- quiser testar, existe. Mas vamos a voltando gente- pra crítica, desorganização. A gente era muito feliz naquela época. Não tinha grandes brigas entre nós, nem nada. Eu prefiro ficar quieta com esse tipo de briga, porque eu acho que ali eles são todos família, eles têm que se resolver entre eles. Eu não tô Verdade. vendo o que tá acontecendo dentro Concordo da casa deles. plenamente. É. É tudo famílias que se Deixa eles se entendam. resolverem. Eu não tô vendo o que tá acontecendo dentro daquela casa. Então, quem sou eu pra querer palpitar alguma coisa? Eu fico quietinha e concordo. torço pra que eles se resolvam logo. Não, mas assim, eu torço pra que tenha essa resolução e que a Michelle volte, né? Sim. Assim, não É dá porque ela pra saiu do ficar PL, né? fora. Ela saiu da presidência do PL Mulher. Certo, mas não tem que sair de lugar nenhum. Não Entendeu? acho. Daqui a pouco se acertam. Qualquer coisa dividida vai dar espaço para outras É. pessoas quererem ganhar. Exatamente. E eu acho que a direita, por a gente ser relativamente jovens no cenário da política nacional, porque o Bolsonaro tá aí há quase 10 anos, né, que a gente fala sobre o Bolsonaro. Mas e o Lula, né? Quanto tempo se fala de Lula? Quanto tempo se fala de 50 PT, de Foro de São Paulo, de tudo isso? Então a gente é bebezinho. E eu acho que a gente é afobado. Muito afobado. A gente acaba que não pondera direito as coisas, a gente não pensa a longo prazo. E aí aparecem pessoas que nem Frota e Joyce, que... Pelo amor de Deus, o que foi o Frota, gente? O cara era ator pornô. E a direita decidiu abraçar. Por quê? Porque foi afobação e falta de representatividade justamente por ser algo muito, muito recente. Eu não sabia Então- que ele era ator pornô. Ele gravou filme Pornô? pornográfico. Pornô? Ator pornô gay? Eu não sabia, não? O Frota? Gente, onde é que você tava? Em que país você tava? Foi uma loucura aquilo ali. Eu só me lembro dele, alguma novela que ele fez, eu nunca mais vi esse. Ai, tem tanto absurdo. Essa parte você pulou nas redes sociais. ele era, ele não era ator pornô gay. Sim, ele gravou filme pornô. Gravou com uma bota de couro até que assim. Gay?
Ele não se casou com a Cláudia Raia todos os anos Gente, atrás? eu quero te dizer que ele tá separado da Cláudia Raia há 300 anos. Já não vai achar que ele tá Faz muito casado. tempo que ele largou dela. Você ainda acha que ele tá casado com a Cláudia Raia? Não, com ela não acho, mas nunca pensei que ele tivesse Loucura, feito um filme pornô Nossa, gay. até eu sei, meu amor. Você tá em que país, gente? Não, Mas, misericórdia, isso eu não tô sabendo, não. Eu acho que a gente é muito afobada, sabe? E aí isso expõe a gente a algumas pessoas que depois vêm e apunhalam. Então, galera, tomem cuidado esse ano, tá? Dei uma checada no passado das pessoas, de onde que veio, mudou de opinião muito radicalmente, porque eu acho que mudar de opinião faz parte, as pessoas têm o direito de mudar de opinião, mas geralmente é algo gradual. Sim, verdade. Geralmente não é do dia pra noite, sabe? Então, cuidado. Eu acho que é nisso que a gente peca, é falta de organização e falta de calma, falta de paciência, falta ponderar um pouco. Senta, eu acho que falta WhatsApp também entre a galera. Pô, liga um pro outro, conversa, marca uma reunião, bota todo mundo numa sala, compra um par de luva pra cada um, deixa todo mundo sair na porrada pra tirar limpo as desavenças e depois pensa no que vai fazer. Eu acho que é isso que falta. E falando da esquerda, já que a gente falou da direita, agora tem alguma qualidade que você vê na esquerda? A união que nos falta. A gente O começou... pensamento de longo prazo. Sim. Nossa, totalmente. A gente começou a ver desavença pública da esquerda agora. Isso. Aquele dia que a Erika Hilton decidiu meter o pau no PSOL, falar que eles não estão mandando o dinheiro que prometeram pra ela porque vão colocar na Manuela Dávila. E aí, esses dias, acho que foi anteontem, a Tabata Amaral fez um vídeo falando que o Guilherme Boulos não conseguiu aprovar quase nada de projeto. Então, agora, a gente tá vendo. É a primeira vez que eu vejo isso. Que eu vejo esse tipo de briga Mas deles da velha em público. guarda, não. A velha guarda isso não acontece. Não acontecia, Não acontece. não. Não deixava ninguém pra trás. Pode Ninguém ver, solta pô. a mão de ninguém. Exatamente. Basta você ver a galera do Lula. Todo mundo que foi preso na mesma época que ele, hoje em dia tá solto e muito bem de vida. Verdade. Cuidou de todo mundo que tava correndo com ele. É verdade. Falta isso na gente. Falta. Unidos, né? É. Unidos Falta e aprender leais a lavar a entre- roupa suja quietinho, Sim. sabe? No seu cantinho, sem ficar postando vídeo, sem ficar chamando atenção em meio de evento, sem querer ficar fazendo posts emblemáticos com legendas misteriosas, dando indiretinha pros outros. Feio. E a gente tá começando a ver isso na esquerda agora, com a galera da nova guarda, que talvez esteja tão perdido quanto a gente. Porque tá começando a brigar espaço com a velha guarda. A galera da esquerda. Você vê a galera de Tabata, Boulos, Érica, Thalíria, Sâmia, Glauber. Essa galera começa a brigar por espaço com a galera mais velha, com as Glazes da vida, com os Lulas da vida, que é outra geração. É a geração Foro de São Paulo, essa galera, com o Jacques Wagner, essa galera. Mas como é que você vê uma esquerda sem... porque o Lula não dura pra sempre. Não. Né? Então, sem uma figura do Lula. Quem que você acha que dali, daquele pessoal ali, você não, eu vou representar agora? É difícil. É difícil porque, é o que eu sempre falo, a direita peca por ter muitos líderes isolados que não sabem conversar direito entre si, e a esquerda peca por ter um líder só que não vai durar pra sempre. Porque se você pega a galera da ala mais ideológica, tipo a Erika Hilton da vida, essa galera não vai conseguir voto de ninguém com mais de 40 anos. E precisa. Talvez até menos, com mais de 35. Não consegue. Essa galera conversa com um militante maluco de Universidade Federal. É com essa galera que esse povo aí conversa. Só que ao mesmo tempo a galera que consegue conversar com o sindicalista tá passando o prazo. Então, de verdade, eu acho que o futuro da esquerda, após o Lula, é uma grande incógnita. Eu não vejo eles trabalhando a criação de um sucessor. Eu acho que eles estão tão focados em se manter ali nesse momento que eles deixaram isso de lado. Em compensação, a direita acabou criando muito cacique para pouco índio. Eu acho que a gente tem essa divergência. A analogia é boa. É uma verdade isso. A analogia é boa. Quando você tem muito líder, ninguém consegue liderar nada. É isso mesmo. E assim, quando você tá numa crise com um problema, quem é a primeira pessoa que você liga? Eu? Você fala assim, socorro. Sabe aquela pessoa... Eu, por exemplo, se eu tenho algum problema, a primeira pessoa que eu ligo é o Bertalo. Eu ligo pro meu noivo. É pro seu noivo? A primeira pessoa que você liga? É. Cauã! Amor, Ai, Cauã. socorro, o que eu faço? Ele trabalha com você lá, não? Não. Ele tem as coisas dele, ele tem os investimentos dele, mas ele me ajuda. Ele coordena as minhas campanhas, ele coordena a minha vida. Mas não é a chefia de gabinete. Não. Tipo, ele tá sempre comigo.
Porque, graças a Deus, o que ele tem de investimento, o que ele tem de trabalho dele, ele consegue fazer tudo com o celular. Então, ele roda atrás de mim e tudo mais, tá sempre ali. Ele também representa um deputado na nossa região. Então, ele consegue fazer esses serviços se movimentando pela cidade. Vocês se conheceram onde? Sabe? A gente se conheceu na academia. Opa, Treinando. os dois lá treinando, ó, saudáveis. Já fomos muito mais do que somos hoje. A campanha tá deixando todo mundo maluco. Mas hoje, o suporte que eu tenho é dele. E quem coordena a minha campanha, tecnicamente, é ele. Porque tá comigo o tempo inteiro. A sua campanha, eu imagino que não consiga pré-campanha. Não consiga ir a todos os municípios de São Paulo. Não, jamais. Jamais. É um nenhuma negócio campanha, nenhuma pré-campanha consegue, nenhuma campanha mais pra frente consegue. É por isso que a gente fala tanto sobre rede social, é por isso que a gente vê, inclusive até a própria esquerda, batendo tanto na tecla de regulamentação de rede social. Porque é a área da direita. Verdade. A gente consegue se comunicar com todo mundo, não só no estado inteiro, mas no país inteiro. Bolsonaro fez isso muito Exatamente. bem. Exatamente. Mas quem me acode nesses momentos é ele. Ontem, por exemplo, eu vou pra Santa Catarina semana que vem, e aí eu não conseguia saber que horário que eu pegava a passagem. Falei, me ajuda, eu não sei o que vai ficar melhor, como é que faz, onde é que vai, qual aeroporto que é melhor e tudo mais. Mas mesmo então... com a pré-campanha, você consegue andar o Brasil? Cara, nesse momento, sim. Eu acho que a partir do dia 25, que é a data da convenção, vai ficar impossível. Nesse momento, a gente tá indo. Eu tô aqui no Rio agora, vou pra Santa Catarina, vou pro Espírito Santo. Muita coisa, por exemplo, pra acompanhar as agendas do Flávio, né? Mas a gente vai muito pra Brasília. Tanto eu quanto o Cauã, né? Porque ele representa o deputado dele, é deputado federal e tudo mais. Então, de vez em quando ele vai pra lá. Aí eu aproveito, vou junto, conversa com o senador, conversa com o Nicolas, conversa com o Derrite, conversa com o fulano, com o ciclano, com o Beltrano, encontra todo mundo. Então, a gente faz essa... Nesse momento, a gente ainda tá livre, né? Pra conseguir se locomover. Mas depois do dia 25, que é quando oficializa a convenção do PL, 25 né? de agosto. Não, agora. Julho? Dia 25 de julho. Aí a gente já vai se manter somente no estado de São Paulo. Entendi. bem. Tá bom. Muito bom. Já tem planos pro casamento ou ainda não? Se tudo correr como tem que correr, Primeiro ano que domingo vem. de outubro. Ano que vem? Primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro. Ano que vem. Pra dar tempo de organizar tudo, porque a gente vai crismar finalzinho do ano, né? Então, vai fazer a primeira comunhão. Exatamente. A gente quer mas fazer o você- casamento missa, então... Não, mas você pode fazer a primeira comunhão, crismar e casar no mesmo dia. Mas aí que a gente já tá com o evento da primeira comunhão e tudo mais, tudo certinho na paróquia. eu entendo, lá eu em faria a São mesma Paulo e coisa. tudo Faz mais. esse parto, depois faz o casamento, Tamo a fazendo por recepção, etapas. faz... isso aí. Até porque eles são tão novos. A gente vai fazer com a turminha inteira de crisma lá, bonitinho, fazer a crisma, a primeira gostei comunhão, disso. tudo juntinho. Aí depois começa a pensar vestido, maquiagem, festa, Isso. reserva igreja, quem que vai ser o Isso, padre, mas é gostoso, música, mas é repertório, gostoso. flor. Não, vai ser uma delícia. É vai gostoso ser uma planejar delícia. tudo isso. Mas tamo aí, tamo correndo. Bom, Muito cara, bom. muito bom. Então, alô, povo de São Paulo. Eduarda, olha que maravilha. A campanha já abriu já, né? Eu tô tão por Não, fora. tem que falar que é pré-candidato. Pré-candidato. Vamos falar certo aqui. Pré-candidato. Tem esses pequenos detalhezinhos que a gente tem Claro. sempre que se atentar. Com certeza. Pré-candidata. E acompanhem o trabalho dela. Vocês já viram que ela é realmente uma pessoa que sabe o que está falando, com muita certeza, tem uma clareza muito boa das coisas. Então, assim, vale muito a pena acompanhar o trabalho dela nas redes sociais. @Eduarda_, vai estar escrito aqui também, né? Campopiano. 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 Exatamente, Isso. Campopiano. Então, facinho. E os vídeos são muito interessantes, os rios. Vale muito a pena acompanhar tudo. A gente tem muitas frentes protestantes evangélicas na direita. E eu acho que falta parlamentar. A gente tem muito parlamentar católico, só que a gente nem sabe, às vezes, que eles são católicos. Então, a gente também pensa nisso, É verdade, de conseguir sabia? defender essa bandeira, porque, infelizmente, a gente vê muito Júlio Lancelotti por aí. Então, a gente ocupa o nosso espaço, a gente levanta a voz, a gente vai querer apontar esse tipo de problema. Então, tamo aí. A gente existe também. Muito bom. Eduarda, muitíssimo obrigada. Foi um prazer te conhecer. O prazer foi meu. Pessoalmente. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que Eduarda é um doce de criatura, apesar de ser incisiva com as coisas, mas é um doce de menina. Já trouxe um lindo presente. Trouxe, né? Débora, muito obrigada. Lindo, além de ser lindo, foi muito... Um sinal. Foi uma resposta de Nossa Senhora pra Muito gente. bom. Então, agradeço imensamente. Amém. Né, porque essa novena vai sair.
Muito obrigada, viu? Muito Deus te obrigada, abençoe, eu que abençoe você, agradeço. o Cauã, sua família toda. Amém. Vocês também. Deus Obrigada. abençoe. Gente, um beijo e até a próxima. Tchau, fiquem com Tchau. Deus. Bertaldinho sempre azul, não esqueça.